Sejam muito bem-vindos à quinta temporada do Pod Teacher. Estamos aqui com alguém que já veio numa temporada passada, que eu não lembro, mas foi a segunda, tem muito tempo, que é a Sara, e ela veio contar como que tá a vida dela agora, que reviravoltas nós tivemos desde então, tudo que aconteceu, e principalmente contar um pouco. A gente vai falar muito, na verdade, do processo de. A gente estava falando agora antes de começar a gravação, do processo do trabalho como autônomo e como a gente consegue se organizar sozinhos, né, para chegar aos nossos objetivos. Mas também a Sara vai falar bastante sobre uma coisa que vocês me perguntam o tempo inteiro, e ela é a pessoa perfeita para falar disso, que são os cursos híbridos, de como a gente consegue lidar com isso, gerenciar e também de que a gente vê de perspectiva para isso dentro das tendências que a gente está tendo no mercado hoje, do que a gente espera ter dentro disso. Então, a Sara foi aluna da formação, você lembra quando? 2000 e quanto? Foi 2023 a última turma. Então, 2020. Ah, foi quando eu comecei a falar dos cursos híbridos, que eu comecei Uhum. alguns poucos alunos fizeram, você foi a que mais levou a sério, e agora em 2025 é uma realidade. É uma realidade para todos. E olha só, menina, quem começou lá atrás estava na frente, não é mesmo? Sim. Então, vamos ver como que tá agora. Sara, muito obrigada por ter aceitado participar desse episódio. Fico muito feliz mesmo de ver você aqui de novo. Obrigada pelo convite. Ontem eu tava falando com o Diego, amanhã depois de ter com a Sara, e ele assim, Sara Poubel? Eu, como é que você sabe? Ele já viu o nome dela muitas vezes. Ele já até sabe o nome de todo mundo. Você reconhece. Já reconhece. Então, no outro episódio que a gente tava gravando, você tava contando ali da sua trajetória pra você começar com as suas aulas. E como que tá em termos de estudos hoje? Você tá fazendo o quê? Eu estou fazendo meu doutorado, eu tô no penúltimo ano que vem eu me formo, e é um período em que já tem uma exigência muito grande de dedicação. Óbvio que desde o começo é necessário, só que no começo, como eu venho do mesmo programa de pós, então é a mesma área, eu pude cortar matéria. Eu não precisei cursar todas as disciplinas, então eu não tinha a obrigatoriedade de estar todos os dias na universidade, o que me sobrava tempo para trabalhar. E agora eu também não preciso ir, eu vou ter uma aula só esse semestre, começa a semana que vem o semestre. Então, uma vez por semana eu vou estar presencialmente na universidade, só que eu tenho uma obrigatoriedade de entregar trabalhos, uma carga de trabalho muito grande. Eu entreguei um capítulo da minha tese agora no final de janeiro, uma parte de um artigo agora no carnaval, e eu estou trabalhando num pôster, que é um mini artigo para um evento do fim do ano, que eu ainda nem sei se eu vou conseguir, porque, enfim, mas é uma adaptação de um trabalho anterior, uma redução dele. Então eu tenho uma carga de trabalho intelectual, porque a gente precisa falar disso, inclusive quando se fala de planejamento de aula, a gente está falando de um trabalho intelectual, um trabalho que não é só você ficar digitando um texto, você tem que pensar, isso cansa demais. Então, às vezes, a gente chega no final do dia exausta, aí alguém fala assim, ai, mas você só fica sentado o dia inteiro, mas a cabeça não para, é o tempo todo a gente trabalhando. Então, eu tô nesse terceiro ano do curso, falta um ano e meio, reta final já, e eu tô tendo que me dividir. Desde o começo eu fazia isso, né? Me dividir entre o trabalho e o estudo. Tô com uma carga de trabalho baixa, que eu consigo organizar e me dedicar aos estudos. Tento estudar pelo menos 2 vezes por semana, sentar ali, ler os textos, escrever. Cada pessoa tem o seu método de estudo, né? Eu gosto muito de passar um tempo só lendo e depois só escrevendo. Acho que eu tenho um rendimento melhor dessa forma. E enquanto isso, eu vou mesclando com as minhas aulas. Então, tem sido intensa, a semana é agitada. Eu todo dia tenho alguma coisa para fazer, mas eu ainda assim consigo ter uns períodos que são essenciais para a gente parar, né? Você fez um post essa semana, acho que foi essa semana, apareceu para mim, que você colocou, né, o que que você parou de fazer, e eu sei que no final tinha foto lá da sua avó, e eu falei assim, gente, é isso. É isso. Não adianta a gente estar trabalhando, trabalhando, trabalhando e não conseguir aproveitar a vida. Hoje eu vou visitar minha avó. Então, hoje é um dia que eu consegui, desde o ano passado, deixar as sextas-feiras somente para trabalho administrativo e pedagógico. Então, sextas-feiras são os dias que eu gravo aula, edito, coloco na plataforma. Se tiver que planejar alguma aula, porque eu uso slide, não consigo, eu tenho que usar um slide. Então, é o dia que eu vou revisar a aula, falar, olha, tá faltando um material nessa aula aqui, eu vou incluir. Eu vou revisar as atividades que eu deixo como sugestão para os alunos. Sempre tem uma atividade relacionada ao tópico que a gente está estudando. Então, eu faço tudo isso na sexta-feira. Pagamento, porque eu pago o MEI, né? Isso é essencial, a gente já falou disso em outros momentos. Pago o MEI, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo no Instagram que faz todas as artes. Então, pagamentos, cobrança de aluno, tudo isso relacionado ao financeiro eu faço às sextas-feiras. Aí, se for um dia, uma semana que está mais livre, eu consigo adiantar essa demanda para um outro dia para ficar com a sexta livre. Hoje eu vou editar um slide
vou só editar um slide, não vou gravar aula, mas eu quero deixar pronto para a próxima semana gravar 2 aulas. Eu tento gravar pelo menos uma, para não ficar super cansativo, porque é chato gravar aula, viu, gente? É É chato. Eu chato. prefiro editar do que gravar. Aí também Porque você erra. Nossa, cara, e aí eu passei um perrengue que eu gravava no final, tava sem som, e aí minha vontade era tacar tudo pro alto. Falei, meu Deus do teve uma céu. semana que eu fiz isso e aconteceu umas 4 vezes. Eu acho que quem é assíduo do podcast deve lembrar, porque eu já mencionei isso antes. Eu nunca passei tanta raiva igual aquela semana. E não era uma aula curta, era uma aula longa. Eu gravei ela 4 vezes. Ela saiu sem som 2 vezes. Cara, Na outra vez corrompeu. Tudo que podia ter acontecido, aconteceu. Mas eu vou te falar que eu ainda prefiro gravar aula do que editar. Eu não consigo editar. Eu não consigo me a assistir. edição pra mim é mais rápido. Eu não É consigo me chato, porque assistir. você tá ouvindo você mesma, né? É chato. Gente, eu não consigo, tipo, os podcasts, eles são editados por uma outra pessoa, porque eu não consigo. Eu lembro que na faculdade, quando eu tava no, acho que sexto período, sei lá, tava pra terminar, sétimo talvez, eu lembro que teve uma matéria que era um teatrinho. Ai, que vergonhoso, meu Deus, quando eu lembro fico até nervosa. Aí, enfim, eu já não queria de jeito nenhum, mas era obrigatório, senão não ia passar na matéria de inglês, o professor, assim, a pessoa mais boba que eu já vi na minha vida, e bobo é realmente a definição daquele homem. Ele é um cara de 40 anos, que a cabeça dele é de 5. E assim, eu Ai, não meu tinha Deus. paciência pra ele. Era um teatrinho mesmo, gente. Juro por Deus, era um teatrinho mesmo. Era um negócio estúpido. Eu tava me sentindo. Eu não tinha. Eu me arrependi amargamente de ter pegado aquela matéria, mas eu não teria como passar sem isso. E eu queria enfiar minha cabeça no buraco. Gravei a porcaria do vídeo. Na hora de passar o vídeo, eu não consegui estar dentro da sala. Eu tive que levantar e sair. Pedir pro É um pessoal. momento de vergonha alheia muito Eu forte. juro por Deus, isso me marcou pro resto da minha vida. Eu nunca assisti aquele vídeo. Eu espero que ele tenha sido queimado, apagado, deletado, enfiado na casa do caramba, mas não sei, não quero, entendeu? Não consigo me assistir, fico com muita vergonha. E aí, esse vídeo, eu acho que esse vídeo me marcou tanto que é por causa dele que eu não consigo editar vídeo meu. Por causa Pode ser um daquele. mini trauma. Cara, que vergonhoso, meu Deus, mas tá. Já Não, passou. eu. Não lembro nem quem tava no vídeo junto comigo, quem tava no meu grupo, porque foi tão traumatizante que essa é a única matéria que eu tenho, é a única lembrança que eu tenho da matéria inteira. Foi esse vídeo. O trauma. Traumas. Memórias do trauma. Ai, que Não, horror. eu faço uma gravação de uma forma que acaba sendo mais rápida. Porque antes, o que que eu fazia? Eu gravava absolutamente tudo e depois você ia cortando, demorava uma vida inteira. E eu uso um software que já veio no computador. Eu troquei de computador em 2023. Eu tinha um notebook muito, muito velho e eu gravava direto no Google Meet, então ficava qualidade horrenda, horrível. E aí, quando eu comprei o computador, ele já veio com uma ferramenta de gravação de tela e que aparece a câmera, né? A carinha, a bolinha. Então eu já gravo direto nessa ferramenta e ela tem uma função que você pode pausar. Então tô aqui falando, pauso, bebo uma água, ou Qual sei lá, computador? deu um pigarro. Eu tenho um notebook da Samsung, é uma função nativa do aparelho, já veio, né? Um aplicativo nativo. Eu vou pedir Eu, emprestado? deixa eu ver qual é o nome. O nome é muito básico, o nome é Screen Recorder. Já veio nele. E agora eu vi que o CapCut, porque eu uso o CapCut para fazer as edições, e eu vi que o CapCut já veio agora, tem uma nova atualização, e ele tá com uma função de gravação de tela. Onde a gente tem também é no Canva. O Canva também tem essa possibilidade de você gravar a tela, né, direto no slide. Então tem algumas possibilidades que não são pagas. E eu gravo direto nesse software, ele tem essa função, ele tem várias funções de pausar, ele tem aquela canetinha que você pode circular, marcar as coisas. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, a leitura de um texto e eu estou explicando, eu vou lá e marco. Então, na hora que eu vou editar o vídeo, ele já está curto, porque ele já não tem a parte que eu estou tossindo, a parte que às vezes você está falando, você esquece a palavra, eu fico assim, até você lembrar, então já não tem essas partes, eu já corto. Então, acaba sendo mais dinâmico. O que eu realmente faço, mexer no áudio para ver se o áudio tá bom ou não, que às vezes a parte do. Eu toco alguns áudios do listening, tem a tarefa de listening no meio da aula gravada. Às vezes o áudio do listening não sai. Aí eu tenho que importar o arquivo, tenho que fazer essa coisa, e eu faço também umas edições que eu gosto muito de fazer transição. Então, a gente tá falando da parte de gramática, vamos agora para um exercício. Aí eu boto um negocinho assim, faço uma transição, eu me divirto. Boto Isso um é, barulhinho, isso aí eu gosto de fazer. isso E é acaba que a gente vai desenvolvendo habilidades, né? E é fundamental, porque eu acho que assim, quando a gente está falando de cursos híbridos, por exemplo, que para quem não sabe, são cursos que são parte ao vivo, parte gravado, a parte gravada não pode ser, como que é, uma baleia branca. Não pode ser aquele curso Uhum. que você, nossa senhora, o negócio não vai acabar nunca. Chato.
maior erro que vocês podem cometer na vida é achar que. Porque assim, isso acontece muito, tá? Já recebi muito dessa. Não foi essa dúvida desse jeito, mas do jeito que a pessoa falou, deu a entender que eles têm medo de o curso híbrido não ser suficiente por causa que tem uma parte gravada. Então eles acham que vão suprir essa falta com a aula sendo gigante. E é pior ainda. Quando a Não, sua muito aula do curso cansativo. é enorme, a pessoa não vai assistir, gente. É cansativo, é chato, perde o interesse. E aos poucos a pessoa vai tomando um pequeno ranço de você ali no gravado, e isso vai refletir muito no ao vivo. Ela não vai interagir, ou às vezes ela não vai aparecer mais, e aí quando ela não aparecer mais, Uhum, acabou. É o fracasso do seu curso. Então, importante para quem quer fazer cursos híbridos, atenção nisso, que o seu curso não pode ser longo demais. As suas aulas têm que ser mais dinâmicas. E esse negócio da gente achar que está suprindo alguma coisa com a aula mais longa é um tiro no pé. Você está fazendo o contrário. Por incrível que pareça, falar menos é mais difícil e resolve mais. Então, tem muita gente. Eu tava conversando isso semana passada, eu até acho que você vai. Essa discussão faz sentido para entrar com você. Conversando com uma aluna que ela tem um jeito muito parecido com o seu, lá da Comu. E aí ela falou assim para mim: eu comprei um curso que era basicamente igual ao seu. Simplesmente a menina ensinava uma coisa muito parecida, mas era tão difícil, ela falava de uma forma tão difícil, ela usava palavras tão difíceis, ela falava tanto para falar uma coisa tão pequena, que no fim das contas eu não entendi nada. Aí eu comprei o seu, aí que eu fui entender aquilo que eu vi no dela. E aí eu falei pra ela, eu não lembro mais quem foi que disse essa teoria, mas alguém disse no dia, eu até pesquisei, que falar pequeno, falar direto é mais difícil do que falar de um monte de coisa, né? E eu acho Explicar que isso o que pensa. vem, e eu acho que isso vem de sermos professores e termos essa ideia do eu preciso fazer com que o meu aluno entenda isso aqui 100%. Isso tem que estar muito claro para o aluno. E aí, eu acho que em busca de deixar tudo muito claro, a gente explica demais. Ou então, às vezes acontece comigo, eu vou dar um exemplo, é quando eu vou ver, eu tô viajando na maionese e falo, não, ó, essa palavra aqui nesse contexto é isso e acabou. Quando É. chegar num outro nível, ele vai aprender que aquela mesma palavra tem um outro sentido. E eu acho que são duas questões aí que você falou. Você falou da duração da aula, mas eu acho que a duração do curso em si. Porque se você promete assim, ah, é um curso completo, você vai aprender do zero até o avançado, aí tem 200 aulas. Ah, Cara, o aluno não vai fazer. Ele vai olhar e falar assim, cara, 200, nunca vou chegar no final. Ele não vai. eu comprei um de 80. Quem disse que eu consigo passar da 20ª aula? Eu estou desde novembro, eu não consigo passar da 20ª aula de francês. Não, é porque você vai ver o todo, né? A gente olha o todo. E o nosso, eu acho, né? Posso estar falando besteira, porque aqui, ó, fonte de voz na minha cabeça. Mas eu acho que a gente tem essa tendência do menor esforço. Então, se eu Sim. vejo que é uma coisa que vai levar muito tempo e vai levar muito esforço, caraca, eu não vou fazer. Eu prefiro fazer 10 aulas do que de, sei lá, 20 minutos do que fazer 20 aulas de 10 minutos. Eu acho que na cabeça do aluno é isso. Porque a gente tem sempre que pensar como aluno. Eu acho que no fato de eu ainda ser estudante, no fim das contas todos nós somos, né? Mas eu tenho ali um compromisso de estar num curso, enfim, seguir uma sequência didática das aulas e eu vejo isso de quanto mais explicado, quanto mais simples, melhor. Eu tenho esse professor, que é o meu orientador, e eu vou fazer agora, a matéria que eu vou fazer é uma matéria de estágio, né? Estágio à docência. E vai ser uma matéria já da pós-graduação. Eu fiz essa matéria quando eu era aluna do mestrado e agora eu vou ser a meio que assistente do professor. E eu observo muito a didática dele, isso você vai aprendendo com os outros, você vai pegando para você aquilo que faz sentido. E ele tem uma prática que eu adoro, que é primeiro dia de aula, ele simplesmente, lá na universidade a gente usa o Google Sala de Aula, como não é obrigatório, mas ele usa como um suporte, um apoio para aula, que ele deixa organizado. Então ele monta todo o plano de aula. Então, ai, na semana tal a gente vai ter aula tal, o texto tá aqui. Ele já deixa tudo pronto. E tem uma configuração lá, eu não sei fazer, mas eu sei que tem uma configuração que você pode liberar numa data específica. Então ele monta tudo antes e ele libera no dia da aula, porque aí os alunos vão chegar no primeiro dia de aula já tendo aquele acesso. Então tem o calendário, aí ele bota orientações, ele tipo bota um arquivo só de orientações para o trabalho. Ah, e o trabalho tem que estar em PDF, tem que ser feito assim, assim, assado. Então ele tenta deixar tudo mais fácil porque, na verdade, é para ele. Porque se chega um trabalho mal feito, é ele que vai ter que corrigir, né? Então, Sim. ele tenta deixar tudo muito, muito claro, muito explícito. E na aula ele fala isso, para que os alunos não tenham dúvida. E o aluno, cara, ele vai ter dúvida. O aluno. E eu não sei se você percebe, se os outros professores que estão assistindo vão perceber, mas as pessoas estão cada vez mais preguiçosas. No Ah, sentido de elas leem e não interpretam. Elas não conseguem.
entender o que está na frase. Então, se você não for muito claro, elas não vão entender. E aí elas vão desistir, porque muitas ficam com vergonha de perguntar. Não, não só Então, vergonha de assim, perguntar, mas com preguiça de falar, de falar, com de... preguiça, com preguiça. Eu tô num grupo de estudantes, cara, é surreal. A menina botou assim, eu tô naquele processo do intercâmbio, né? Então, é um grupo com alunos do Brasil inteiro e o pessoal tá nervoso em relação ao visto. Tipo, qual documento que precisa, né? Aí uma colega botou assim, olha, eu fiz pela empresa X, porque aqui no Rio de Janeiro a gente não consegue fazer direto com o consulado, você tem que fazer com uma empresa terceirizada. E aí ela botou, ó, eu fiz pela empresa X, levou tanto tempo, eu levei essa relação de documentos que está no site. Aí me veio uma pessoa, para dizer outra coisa, que falou assim, mas onde que você fez? Foi no consulado? Mano, a pessoa acabou de escrever, você não sabe ler, você é um aluno do ensino superior. Na pós-graduação, você não tem a habilidade de ler e interpretar. Então, assim, é difícil. Se você rebuscar muito, como o caso dessa menina aí que falou para você que ela fez esse curso, se você rebuscar muito, o aluno ele vai ficar assoberbado de informação e ele vai desistir. Mas você quer saber por que que... Vamos mudar de perspectiva. Essa discussão é importante para vocês que estão me ouvindo. Abre o olho, que eu não estou mais falando do lugar de vocês como professores. Eu vou começar a falar agora do lugar de vocês como alunos, para que vocês tenham criticidade na hora de comprar curso. Presta atenção, esse adendo aqui. Sabe por que que ela fala de forma rebuscada, difícil e tal e tal? Por que que você imagina? Pra provar que ela é boazona, né? Muitas das vezes é isso. Pra meio que dar essa sensação de autoridade. De dinheiro também. Uhum. Cara, quando a Dani, eu não sei se você conhece, Dani Parle, do francês. Ela é carioca, Já inclusive. ouvi falar. Eu acho que vocês iam se dar super bem, tá? Uhum. E aí a Dani tava falando, na hora que ela falou foi que eu percebi, porque ninguém nunca tinha me falado, então eu não tinha prestado atenção. Eu sei que são pessoas que falam mais difícil, que tem uma. Eu entendo dentro do marketing o arquétipo de cada pessoa e tudo mais. Mas tem algumas pessoas específicas que eu não consigo entender muito bem, porque a forma que elas escolhem se posicionar não tem nada a ver com ninguém que eu já vi do marketing. Então é uma forma que eu não tava entendendo. Por que que essa pessoa fala tão difícil? Por que que ela tem essa coisa mais assim? Mas aí a Dani me explicou, dentro do ponto de vista de quem está na academia, porque a Dani também, enfim, acho que o sonho dela era fazer mestrado, aquele negócio todo, e ela falou. Essa forma de falar difícil é uma forma muito presente na academia para a gente poder mostrar que a gente sabe mais, que a gente, enfim. Uhum. E a Uma Dani trouxe, superioridade. e a Dani trouxe um ponto que eu não tinha parado para pensar, que a linguagem exclui. Então, quando ela Com fala de certeza. ela está propositalmente excluindo algumas pessoas para demarcar dinheiro, poder, Sim. Ela tá status. escolhendo o público dela. Eu sei mais do Eu vou que te dar você, um exemplo. eu sei mais do que você, logo você é inferior a mim. Eu sou boazuda, igual você Melhor. falou. Te dar um exemplo da minha área de formação. Eu não sou formada em letras, né? Pela formação, eu sou bibliotecária. E a gente aprende muito esse lance da exclusão e que a gente aprende que tudo é político. E aí, nesse sentido, certamente é. Quando ela fala super rebuscado, ela não quer um cliente simples, humilde financeiramente falando. Ela tá buscando alguém que tenha dinheiro, né? Que vai falar, pô, essa aqui é boa, eu vou pagar porque ela sabe. E a gente tem um exemplo de quando chega um material, no caso, vamos supor um livro, chegou um livro, você tem aí os seus livros da sua biblioteca pessoal. E aí, se você está numa biblioteca pública, enfim, seja lá qual for, a gente tem que colocar esse livro no sistema, para que quando um aluno, ou um pesquisador, ou um visitante queira acessar, pegar o livro emprestado, ele encontra. Supondo que a gente tem um livro que fala de agricultura, e esse livro vai falar de agricultura de tangerina, um livro bem específico, né, sobre agricultura de tangerina. Eu, enquanto bibliotecária, eu tenho uma escolha política a fazer. Eu posso colocar lá no sistema que esse livro se trata de tangerina, ou eu posso colocar que ele se trata de bergamota, ou que ele se trata de mexerica. E aí, se você está numa região do país que não fala tangerina, e você pesquisa por bergamota ou por mexerica, você não vai encontrar. Eu tinha parado pra Então, eu pensar. não estou te dando o acesso. A mesma coisa acontece muito com obras referentes à época da ditadura. Eu tenho uma amiga que o mestrado dela foi sobre as obras censuradas. Muitas obras foram sim queimadas, muitas foram destruídas, mas muitas foram escondidas. Então você ia lá e pesquisava, você não encontrava a obra. Para todos os efeitos, ela não existe. Mas aí vai que você tem uma obra muito valiosa, uma obra rara. Eu dou meio que um sumiço nela, então eu já não dou o acesso. Então é isso. A linguagem, ela exclui. Tudo exclui. A sua imagem vai excluir, a roupa que você usa vai excluir, o seu tom de voz, tudo isso vai é a comunicação. Comunicação verbal e não verbal. Eu não tinha parado para pensar. Isso faz
todo sentido. Mas eu acho que é um ponto tão para além daquilo que a gente costuma ver, ele é tão, tão, tão pensado, tão, tão, tão elaborado, tão, tão, tão proposital, Uhum. que passou despercebido por mim, eu não consegui entender onde que estava. Porque acho excessivo, sabe? Acho que não tem necessidade de tanto assim. Então, ultimamente anda passando muito pra mim também. Eu achei até que o povo já tinha parado com essa mania, porque era moda, mas ainda tá. Muito curso, mentoria, coisa nesse sentido de posicionamento. Ai, posicionamento. Ai, atrai pessoas, não sei o que lá do posicionamento. No fim das contas, gente, vocês não sabem nem explicar o que é posicionamento. E aí o pessoal fica passando falando de posicionamento, que na verdade tudo que eles querem é pareça rico e atraia ricos. Vista roupa de rico e atraia ricos. No fim das contas é isso que eles estão. Use um copo do modelo X para você beber água, use uma taça. É. Porque eu acho que é tudo muito superficial. E principalmente quando a gente fala de ensino, né, de aprendizagem, a gente está indo num ponto muito mais profundo. Eu lembro que eu trabalhei num curso que a coordenadora ela falava o seguinte, principalmente quando tinha, eu não sei se você tinha isso quando você trabalhou em curso. Eles tinham nessa escola o chamado, era tipo a aula experimental, né, mas tinha um nome lá, em que a Ah. pessoa ia assistir aquela aula da turma para ver se ela se adaptava, o método, não sei o quê. E essa coordenadora ela sempre falava você aqui, você não é professora, você está vendendo um sonho. Às vezes o sonho da pessoa é falar inglês. E aí? Você não pode tratar como se fosse, ah, estou vendendo pão. Não. Você é a pessoa que vai realizar. Óbvio que não, a obrigação não é, a responsabilidade não é inteiramente sua, né? A gente está falando de aprendizagem, mas é a pessoa que vai viabilizar a concretização daquele sonho. Então, quando chega um cliente para você, e era assim que ela falava, chega um aluno, um possível aluno para você, você tem que dar toda a atenção. Se esse cara sair daqui se sentindo negligenciado, ele não vai fechar. Uhum. Ele Faz todo não vai fechar. Então, isso, né? Você tem que pensar naquela pessoa que está chegando ali. No nosso caso, que a gente trabalha com educação, eu acho que se fosse um outro tipo de serviço, talvez não se aplicasse tanto. Se fôssemos pessoas que estão vendendo, sei lá, qualquer outro tipo de curso ou serviço, eu acho que isso não se aplica tanto. Mas quando é educação, eu acho que isso faz sentido. Porque a É. pessoa não está só depositando o tempo e o dinheiro dela. Ela está depositando um sonho. Às Mas vezes é o sonho da vida dela. posso ser sincera com você? Eu não tô abrindo isso eu não abri isso em lugar nenhum. Eu não abri. Quase comecei a falar disso no Instagram e acabei apagando os stories. Falei, não quero entrar nesse assunto agora. Mas acho que no podcast tem uma intimidade maior, né? Poucas pessoas estão aqui Uhum. ouvindo a gente. Então, é um assunto bem delicado e bem íntimo que eu quero falar com vocês. Gente, eu estou num período de crise, falar a verdade. Estou num período de crise. E eu estou num período de crise muito por causa disso, porque estando dentro do marketing há tanto tempo, há 5 anos, eu sei muita coisa que acontece no backstage, eu sei muito como as coisas funcionam, e eu já passei. Eu não aguento mais o tanto de coisa que eu vejo, eu não aguento mais o tanto de mentira. Eu não acredito que 5 anos depois as mentiras ainda prevalecem. Eu não E consigo elas aceitar, vendem. eu não consigo aceitar que elas vendem mais do que a verdade. Eu não consigo Uhum. estar mais dentro desse meio em que uma pessoa que não sabe nem a hora que ela tá com fome, que nunca deu uma aula na vida dela, ou que deu aula num lugar de privilégio com 500 mil privilégios, deu uma aula de inglês na vida dela, com 10 milhões de privilégios atrás, que, sei lá, trabalhou na escola do pai dela, vai lá e quer te ensinar a ser um professor de inglês, a ser autônomo, se ela nunca foi autônoma. Vem cá aprender posicionamento, bota um blazer. Eu não consigo aceitar, Sara, juro por Deus, eu tô numa crise interna muito grande, parece idiota. E quando eu falo isso com alguém que não tá nesse meio, ninguém entende. Todo mundo fala, ai, para de ser fresca. Tem um monte de gente sofrendo um monte de coisa, você tá sofrendo essa coisa idiota aí. Eu sei que é um sofrimento idiota. Eu sei que é uma coisa que não faz muito sentido, mas eu, Elisa, sou movida a propósito. Todas as Uhum. coisas que fazem sentido na minha vida eu consigo executar. Se não faz sentido, Sara, eu não consigo executar. Se eu não gosto de você, eu não consigo ficar perto de você. Eu tenho esse problema sério comigo que é, quando eu não gosto de uma pessoa, eu literalmente não consigo ficar no mesmo ambiente que ela. Porque eu me sinto hipócrita Uhum. de estar ali. Então, eu estando nesse mercado, eu não tô aguentando mais que 5 anos depois a mentira ainda venda mais que a verdade. Que 5 anos depois, quem grita mais alto e faz mais show ainda tem mais espaço do que um professor que é professor de verdade. Então, o que mais está me irritando ultimamente são pessoas que nunca deram aula particular na vida delas, que elas Olha só, eu não sei nem se eu consigo escrever falar essa frase. Vamos lá. Elas começaram a empreender vendendo curso para pessoas venderem cursos. Isso não é ser professor, apenas, Uhum. sabe bem disso. E elas se intitulam professoras autônomas
e te ensinam a ser uma professora autônoma a partir da experiência que ela teve vendendo curso vender curso. E eu não tô só xingando vender curso para vender curso, porque eu vendo curso também, inclusive. E eu sou parte disso. Mas uma coisa que sempre foi séria para mim desde o começo é a minha verdade. Tanto é que eu ainda dou aula de inglês sem precisar, porque eu quero estar na sala de aula. Porque eu quero ver como que é difícil dar aula. Eu quero que a minha aluna me faça uma pergunta que eu não sei responder e aí eu falo, como é que eu resolvo isso? Eu quero que a minha aluna tenha problema para desenvolver no inglês e eu tente resolver e depois eu conte como foi que eu resolvi aquilo. Eu quero viver isso para poder ter espaço para falar isso. Eu fui professora autônoma, tive uma escola, tive professores comigo, também trabalhei sozinha, tive 32 alunos particulares, trabalhei na escola pública, trabalhei na escola particular. Eu tenho essas experiências e eu sofri demais. Então, quando eu te conto uma coisa, foi porque eu sofri, não foi porque eu vi alguém que um dia me falou que sofreu. E eu tô morrendo com isso. Eu Tá acho me que o que acabando. falta é exatamente isso que você falou. Você tem a experiência, né? E quando a gente tem a experiência, seja ela boa ou ruim, a gente tem de onde tirar o recurso. Mas o que vem acontecendo é isso, né? As pessoas que não passaram pela experiência, porque essa ideia do marketing, ela vem dessa ideia de que tudo é muito fácil. Tudo é muito É. fácil, é só você gravar uma aula e é só você fazer um e-book e vender 200 cópias e aí você faz, sei lá, quantos mil reais por semana. Tipo, nossa, muito fácil, né? Onde é que eu vou achar 200 pessoas para comprar um e-book? Então, assim, e isso que você falou se expande para além do trabalho do professor. Isso vai para tudo. Todas as áreas estão sofrendo com isso. A gente vê isso se espelhar na política. A gente vê isso se espelhar na religião. Em diversos aspectos da sociedade, a gente está vendo o pessoal batendo palma para maluco. É isso que É, está é acontecendo. isso. Dá pau pra E o maluco. É maluco tá todo lutando. dia. E aí você que tá ali trabalhando, ó, você não consegue. E aí você fala, meu Deus, o que que tem de errado comigo? Na verdade, não tem nada de errado com você, tá errado com as outras pessoas. Tem uma menina que eu sigo que estudou comigo no ensino médio. E aí eu morava em Montes Claros, então eu não tenho contato nenhum com ninguém de lá. Tem 10 anos, inclusive, que eu me mudei. Só que aí, não sei por que, passei por alguém no Facebook. Aí eu fui procurar no Instagram, lembrei dessa menina e fui achar. Hoje ela é blogueira. Ontem, à tarde, ela fez um vídeo de desabafo contando que ela estava muito chateada porque ela se esforça diariamente para tentar trazer alguma coisa. Ela fala mais da questão familiar, ela tem dois filhos, aí ela fala um pouco sobre maternidade, enfim. E Uhum. que os números dela iam só caindo, só diminuindo. E aí eu não pude falar com ela porque eu não tenho intimidade nenhuma com ela. Mas assim, sabe por que que os números dela estão caindo apesar do esforço surreal que ela tá fazendo para aparecer? Porque ela não tá fazendo nenhum show, nenhum show. Ela não tá Ela tava fazendo mostrando a vida dela. exatamente, ela tá mostrando a vida real é chata. A vida Sim. é chata. E eu Você acho que é isso que a gente precisa entender. Você com certeza lida com isso, de chegarem alunos para você na sua DM e falar, eu tô fazendo tal coisa e eu não consigo resultado. Ai, porque eu tô fazendo sei lá o quê, eu não consigo nenhum aluno. Ai, porque eu fiz um evento, não veio ninguém. Isso com certeza você escuta. Porque as pessoas, elas só dão atenção para polêmica. Eu tava ouvindo, eu acompanho poucos criadores de conteúdo que de fato criam conteúdo, não é blogueira. Detesto isso, porque eu acho que é uma grande perda de tempo mesmo. A gente Uhum. está vendendo o nosso tempo para gente que assim, está ganhando dinheiro à toa. Então, tem poucos criadores de conteúdo que eu acompanho e eu acompanho mais no YouTube. E esses dias eu estava assistindo um dos vídeos desse cara que é fantástico, traz muitas reflexões boas, e ele falou isso, que a vida real é chata, é chata. Você acorda, você toma banho, você toma café e você trabalha. Quem está ganhando muito dinheiro, seja como professor, seja em outras áreas de trabalho, né? Independente do que eles vendem, estão ganhando dinheiro, eles estão vendendo estilo de vida. O conteúdo deles é estilo de vida. A gente Então, falou assim, disso no seu por que podcast. a Virgínia tem tanto dinheiro, né? Não é tanto dinheiro, né? Tanto seguidor? Porque ela faz a rotina dela um espetáculo. É um Você lembra que a gente falou espetáculo, porque disso? ela vai para um evento X. Oi? Você lembra que a gente falou essa frase no seu episódio? Que eles Não vendem estilo lembro. de vida? Eu lembro dessa frase porque você ainda falou que eu vendi o estilo de vida mais calmo também. Mas que e eu falei, não, essa galera não tá vendendo transformação, tá vendendo só puramente Sim. estilo de vida. E se Só. você quer aquilo? Então você tem uma professora que eu estava acompanhando e eu tive um pouco de crise parecido com o que você está falando aí, acho que foi início do ano passado. Eu falei assim, ai, tá sabendo, trabalhando pra caramba, não consigo dinheiro, não consigo aluno, não consigo nada. Aí eu parei e falei,
Ai, eu quero saber, eu não quero acompanhar mais nada, eu não quero saber mais de ninguém. Parei de seguir todo mundo. Eu tenho o Instagram de trabalho, então parei de seguir todo mundo que era professor, não quero ver, silenciei. Eu vou entrar aqui, vou postar os meus stories, vou postar o meu trabalho e vou sair. Não quero saber. Porque Fulaninho tá falando que faturou 10 mil. Porque Fulaninho tá falando que tá trabalhando enquanto tá viajando para sei lá o quê. Mano, a minha vida é eu ir ali no mercado. O meu bairro, que eu me mudei agora, não tem nem uma padaria no bairro. Não tem nem uma farmácia. Eu vou vender conteúdo de quê? E aí ontem eu tava conversando com uma aluna e ontem eu fiz um videozinho, né? A gente sempre fala desse lance do estilo de vida, do nosso estilo de vida, que é um estilo de vida normal, é uma vida comum, igual de todo mundo. A gente trabalha, tem uma vida. E aí ontem eu fiz um vídeo que era tipo um mini vlogzinho eu fazendo almoço. Ontem eu tava sozinha em casa, aí fiz um videozinho assim, gravando, preparando a comida e tal. E ela falou assim: Ah, eu adoro ver seus vídeos. Ah, eu acho tão legal, porque teoricamente não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Eu faço um vídeo tipo, arrumando cabelo, ou fazendo comida, limpando a casa. Não é o que eu vendo, eu não tô vendendo o cuidado da casa, eu não tô vendendo esse conteúdo Eu tô vendendo o meu trabalho de professora. E ela falou assim: Gosto muito de assistir. E eu fiquei pensando, porque às vezes a pessoa vai assistir e vai falar, eu também faço almoço na minha casa, né? E aí você já gera a conexão. Só que a conexão que eu quero gerar não é a mesma conexão que a fulaninha que tá tomando água na taça quer gerar. Eu posso Sim, beber água na taça? Posso. Na minha casa tem taça, eu posso beber água na taça. Mas o que você tem a ver com o aluno? Não tem exato. nada. E E aí isso a gente volta naquele assunto de tudo comunicar. e aí eu acho que entra um pouco no que o assunto mais importante de hoje, que é a questão dos cursos híbridos. Por quê? Lá em 2023, quando eu comecei a falar, gente, cursos híbridos, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo buscando, tá fazendo sentido na realidade das pessoas. Muita gente ficou receosa, ai, não sei se funciona Muito. e tal. Nossa, isso aí é balela. Por quê? Porque o marketing, tudo que ele toca, ele apodrece, e ele apodreceu também a ideia dos cursos híbridos. É o Então, toque de Midas ao contrário. é o quê? É o toque de Midas ao contrário. Ao invés de virar ouro, vira podre. Apodrece. E aí, o que acontece? Por que que os cursos híbridos, vamos falar a história deles, por que que eles estão na moda, mas por que que eles são tão úteis? Porque, gente, hoje em dia, não é todo mundo que consegue parar e estudar 2 horas de aula ao vivo com você. Não é todo mundo, Exato. vamos falar a verdade, não é todo mundo que tem paciência de assistir você falando. Não é todo mundo que tem paciência de ouvir o colega mandando uma dúvida, porque, ai, nossa, colega chato. Hoje em dia, nós estamos tão acostumados com as redes sociais que fazem de nós mesmos protagonistas, a gente só assiste coisa que a gente gosta, a gente só vê pessoas com Uhum, as quais a gente se identifica. Então a gente é protagonista o tempo inteiro. Tanto é que as pessoas se acham no direito de fazer comentários ruins nos vídeos das pessoas, simplesmente porque sim. elas acreditam realmente que elas são as protagonistas É ali. a Que o síndrome do e eu, né? E eu? vídeo E eu nessa história? e aí, por causa disso, as pessoas já não têm mais aquela paciência toda de fazer aula ao vivo, de fazer aula com colega. Então, os cursos híbridos vieram para ajudar muito, porque ele tem ali 15 minutos, 10 minutos, ele assiste a aula gravada, resume a vida dele, ele desenvolve, tem muita atividade para fazer e tudo mais. E depois, na aula ao vivo, ele pode aproveitar todo aquele tempo só para praticar aquilo que ele já viu. Exato. Então, na teoria, é um curso que funciona muito bem. Inclusive, quem aplica direito, cara, eu só consigo estudar, inclusive, com curso híbrido, eu gosto muito, é o formato que eu mais me identifico, e ele funciona muito bem pra mim, então eu aprendo muito com ele. Como vendedora, a trilha funciona muito bem. A trilha é um curso, assim, excepcional, que funciona muito bem, mas por quê? Ele tava na 10ª geração dele. Ele teve muitas atualizações até chegar no jeito que Foi ele tá agora e funciona. aperfeiçoado. Nossa, mas foi demais, assim, eu estudei muito, toda a turma, eu acho que você lembra da sua época, toda a turma era diferente da anterior, porque tinha Sim. atualização, tinha nova coisa, tinha não sei o quê, até chegar no formato que ela tá agora, que tem as aulas gravadas, e tem as aulas ao vivo, e tem a comunidade, que é o que entra agora como próxima grande tendência. Mas o que que eu quero dizer disso? Isso é a base, é o cerne do que é um curso híbrido, mas o que que foi acontecendo com o tempo? Vocês já sabem. Os grandes gurus tocaram e apodreceram. Então, pessoas, vamos supor do inglês, que é o idioma mais difundido. Ah, eu sou um guruzão de inglês e tal, tenho um curso aqui, meu curso é incrível, você vai sair do zero até o Mega Fluent Power Avançado Plus, vai falar melhor que um nativo em 6 meses. É muito simples, você assiste aula todo dia gravada ali, não sei o quê. O que que aconteceu? A qualidade das aulas, obviamente, não é boa como a qualidade das Uhum. aulas de um professor menor, né? Porque
O que ele tá buscando ali é só escala. Então ele tem uma edição legal porque ele pagou alguém pra editar. Mas o conteúdo, será que é legal? O cuidado com esse aluno não existe? Não existe. Com pessoas grandes não existe. Você não tem nenhum. Não é ele que tá dando a aula pra você, tá? Nas aulas ao Uhum. vivo não é essa pessoa. Então, não tem esse acompanhamento, não tem esse entender se o aluno tá indo pra frente. E aí, o que que acontece, Sara? A pessoa compra, ela não consegue desenvolver sozinha. Ela vê que ela tá sozinha, ela se sente enganada e o pior de tudo, isso resbala em todos nós porque ela respinga, ela fala: "Então todos eles são ruins, todos são mentirosos, esses cursos não Não funcionam". quero. Eu tenho uma aluna que vem desse histórico. Ela veio de um desses grandes gurus. Ela comprou o curso, só que ele não promete um curso híbrido, é um curso gravado. E aí a gente se encontrou, né, no grupo de estudantes. Ela perguntou: ah, tem alguém que ensina inglês? Que é aluno do Brasil inteiro, de todas as áreas possíveis. Eu falei, gente, olha, eu trabalho com inglês, estou com a agenda disponível. Quem quiser ter alguma conversa, marcar um horário e tal. Aí a gente conversou, ela falou: olha, comprei desse fulano aqui, mas as aulas é nada a ver com nada, ele fica fazendo piada o tempo todo, não tem seriedade ali no conteúdo. Pedi reembolso, cancelei. E aí eu falei assim: ah, então vamos fazer um nivelamento para entender onde é que você tá. E aí, como é isso, a gente tem, falar de mim, eu tenho uma agenda com poucos alunos, e aí não poucos no sentido negativo da coisa, no sentido positivo. Eu tenho poucos, então eu consigo dar atenção. A gente consegue, inclusive, fazer mudanças na agenda. Semana passada ela estava passando mal. E ela me ajudou, Sara, ó, não tô bem, tô com a garganta ruim, então não sei o quê. Vamos reagendar? Tem lá no contrato alguns aspectos que eu falo sinceramente, gente, olha, se na minha semana eu tiver um horário disponível dentro ali do horário que eu estipulei para trabalho, eu consigo remarcar tranquilamente. Agora, eu não vou desmarcar um compromisso que eu já tinha marcado previamente para remarcar a aula de um aluno que o aluno escolheu faltar. Tudo bem que ela estava doente, enfim. Mas aí a gente foi, remarcou, vamos fazer até na segunda-feira a aula. Então, assim, a gente tem uma flexibilidade maior. Eu acho que essa é a chave. Você falou ali da estrutura do curso híbrido, e é exatamente isso. E eu vou falar como que eu faço, pensando na duração, tanto das aulas quanto do curso. Eu divido o curso em módulos, então tem o módulo iniciante, o módulo básico, né, que é ali tipo um A2, um módulo intermediário, então eu divido em módulos. Cada módulo tem entre 15 e 20 aulas, dependendo de como é. A gente tem aluno que faz 2 vezes por semana, então a gente consegue ir mais rápido. Mas leva ali uns 4, 5 meses em cada módulo, menos o que seria numa escola tradicional. E eu excluo feriados nacionais. Então, feriado nacional eu não trabalho. E eu acho que esse é um erro de muito professor que fica: não, porque eu tenho que fazer dinheiro, tenho que fazer dinheiro, tenho que fazer dinheiro. Aí você se lasca, não tira um feriado um sábado, 3 meses depois você tá morrendo aí, batendo na porta do psiquiatra para tomar remédio. E aí eu não trabalho feriado nacional. Municipal e estadual não tem nada a ver, porque a minha cidade e a cidade do meu aluno são cidades diferentes. Então não entro nesse aspecto. E aí eu faço o módulo seguindo uma sequência didática. Inclusive, eu estou usando um site, ele traz muito conteúdo. Então, eu meio que vou vendo ali aquela explicação e eu mesclo com o meu entendimento para facilitar para o aluno a explicação que eu vou botar lá no material, coloco os exemplos, e aí eu vou buscando e vou mesclando. Ah, eu achei um site esses dias que era áudio de um desses livros do Cambridge. Era só o áudio. E eu falei, isso aqui é legal. Aí eu vou lá, vejo qual é o áudio referente àquele conteúdo, coloco como uma sugestão de atividade extra. E aí a gente vai mesclando, vai criando algo que é novo. Porque vai ter gente que vai falar assim: ah, mas o método da escola funciona, mas não funciona para todo mundo. Você tá sem som. O microfone seu parou. O método da Pô, escola. vai ter gente que vai falar que o método da escola funcionou. A escola ali, do cursinho de inglês, fala, ah, funcionou para mim. Que bom, mas não funciona para todo mundo, porque cada pessoa é única. Então você vai mesclando. Então o que que eu faço? Eu faço uma aula gravada base, que é igual para todo mundo, e na aula ao vivo que eu consigo trazer essa personalização. Então, a aula gravada eu tenho. A gente recebeu a mesma dúvida aqui, ó. Fui abrir aqui para ver as dúvidas. Uhum. Uma delas, que você acabou de responder, como montar um cronograma para as aulas ao vivo, para as aulas, no caso. E o outro, como pensar nas aulas para alunos de níveis diferentes que entram. No caso É porque, aqui, no caso, eu não tô com turma, né? Eu acho que nesse caso a pessoa está perguntando sobre a turma. Bom, eu faço essa divisão. Eu faço uma divisão entre o A1 e o A2. Uma pessoa que estudou, sei lá, na escola e nunca mais estudou inglês. Então, praticamente ela não tem base, porque ela não lembra de nada.
ela vai lembrar palavras soltas, e uma pessoa que já estudou há pouco tempo, mas que ainda está com uma deficiência ali no básico. Então a gente começa no A2. E eu E sempre falo o seguinte: não adianta eu querer avançar com você se você não tem uma base boa. Você não vai avançar, você e vai ter dificuldade, você vai ter erros básicos. E aqui tem vai uma ter erros dúvida. básicos. Na gravação dos vídeos para nível básico, é melhor usar inglês ou português? Eu uso os dois. O que que eu faço? Então, tipo assim, a gente vai falar de passado simples. E eu coloco uma explicaçãozinha. Ah, e o passado simples vai ser usado na situação XYZ. Eu coloco já em inglês e quando eu vou falar na gravação eu leio em inglês e depois eu traduzo se for uma aula básica. O que que eu faço? Logo no início eu tenho... Então, o material ele é comprado, tá? De uma outra pessoa. E eu faço as adaptações que eu julgo necessárias porque, enfim, eu acho que não existe material perfeito. A gente sempre vai mesclando. Então, eu sempre coloco no início do slide a correção do dever de casa anterior, a apostila, que a gente usa uma apostila, e depois eu já inicio com um sumário, para o aluno já saber o que que a gente vai estudar. Faça a mesma coisa. Por- Mesma coisa. Porque senão, cara, porque senão a pessoa tá tipo assim, tá, mas o que que eu tô aprendendo? Isso aqui. É, Eu acho exatamente. importante. Tem gente. E aí volta naquele papo de, ai, você pode aprender inglês sem estudar gramática, ou gramática sem dar nomes aos bois. Cara, não. Você não tá lidando com criança. Tô trabalhando com adulto. Criança, eu não vou falar que isso aqui é um advérbio. Criança não sabe nem quem ela é. Mas com aluno, não. Eu acho que não vale a pena fazer esse joguinho. Então eu falo, olha, hoje a gente vai aprender Simple Present. Então tá aqui. Aí a gente tem o vocabulário, esse aqui fala um pouquinho de membros da família. Esse vocabulário, inclusive, é até bem extenso. Temos uma atividade de listening com texto. Esse material é de nível A1, então não tem como eu passar o áudio sem o texto. É um aluno que. Então, eu faço essa leitura em inglês na gravação, traduzo, leio os exemplos, traduzo os exemplos e vou seguindo, ponto gramatical, ponto gramatical. Ah, tem uma informação aqui extra, coloco numa cor diferente, explico. Na aula ao vivo, a gente vai para os exercícios. Aqui é um exercício externo, é um site. Então, na aula ao vivo, a gente vai para o exercício. Aqui é um tipo um quiz, tem as opções. Vou abrir aqui para mostrar para você. Eu uso muito esse site. É um site gringo, 100% em inglês. Então, aqui um exercício de present simple. Esse aqui é para você completar. Aí, se você vem aqui, às vezes tem um que é de múltipla escolha. Então, Meu Deus, geralmente eu uso de múltipla escolha, porque entendi. na aula é muito mais prático, na aula ao vivo. Fala, ó, a gente vai fazer esse aqui de múltipla escolha, você escolhe a opção correta e no final aqui esse site, ele tem uma opção de correção. Quando você clica para corrigir, ele explica o que está certo e o que está errado. Eu acho isso fantástico. Porque tem alguns sites que vão ter essa função de correção, mas ele só fala que está certo e errado, e aí você não sabe o que que você errou. Na aula Uhum. ao vivo, a gente faz o exercício junto com o aluno, eu faço com o aluno, eu não dou muito pitaco, não. Ele vai me dar a resposta e eu vou marcando. No final, eu falo, ó, agora a gente vai corrigir e ver o que que a gente errou. E eu falo, ó, errou porque aqui é isn't, não é, sei lá o que você botou. Aí lembra que quando a gente tem o he, she e o he, she e o it, a gente usa o is, não o are. E aí eu já aproveito para reforçar o conteúdo da aula. Então, sempre fazendo esse resgate. Mas isso aqui a gente faz só no ao vivo, para eu não deixar o meu aluno fazer sozinho. Depois que a gente faz isso, pro final da aula, eu falo, ó, vou te mandar esse link aqui para você, depois você fazer em casa, tá? Aí você faz, refaz e vê como é que foi. Aí eu tenho uma página, sempre uma página ou mais de speaking dentro do tema e dentro do ponto gramatical que a gente está trabalhando. Então aqui a gente estava vendo Simple Present e também membros da família. Então, pergunta, qual é o nome da sua mãe? Você tem irmão? O que que você faz? Também no ao vivo. Não vou ficar aqui fazendo pergunta para a pessoa responder no vídeo sozinha. Como é que ela sabe que ela está respondendo certo? Não tem como. Verdade, Sempre faz sentido. coloco um videozinho também pro ao vivo. Esse aqui é um vídeo que a menina apresenta a família dela. Então ela fala: essa aqui é minha mãe, ela tem tantos anos. Porque nessa aula a gente vai aprender número. Aí a gente vai ver os números aqui de 11 a 1000. Já aproveitei, essa aula ficou a maior, essa ficou mais longa. Porque eu já aproveitei para botar números ordinais, também com a explicação: olha, quando que eu uso números ordinais? Porque no português a gente quase não usa. Então eu tenho que Basicamente, explicar para o meu aluno. você coloca tudo em inglês, mas na hora de explicar como eles são muito iniciantes, você explica com Eu apoio. tenho que, e eu tenho, na hora que eu vou pro ao vivo, eu resgato isso daqui. Porque na aula ao vivo eu não vou ficar lendo isso aqui porque ele já viu na aula gravada. Mas eu resgato, falo, ó, lembra que nessa aula aqui a gente tá falando de números ordinais, números do 11 até o 1000. Ah, então a gente fala também de anos, porque depois a gente vai ter uma atividade de listening. Essa daqui a gente faz só no ao vivo, porque já teve todo o contexto previamente.
Ele já sabe que a gente está falando de número, ele sabe que a gente está falando disso, daquilo. Então, a gente faz atividade de listening, tem mais atividade de speaking. Por último, aqui tem uma outra atividade de listening. Finalizo sempre a aula gravada com o dever de casa. E quando tem Eu, tempo na aula ao vivo, eu ainda coloco mais atividades no formato de jogos, porque é menos pressão no aluno. É menos pressão eu fazer uma atividade no formato de jogo do que no formato de quiz. Às vezes no quiz ele fica nervoso, porque ele sente que ele está sendo avaliado. No jogo é tipo assim, vamos ver aqui qual é a opção que encaixa melhor. Então, eu uso o mesmo slide, tá, para aula gravada e ao vivo, só que quando eu estou gravando, algumas páginas eu não incluo. Eu não incluo a página de speaking, eu não incluo o vídeo. Se for para ver vídeo, ele já está vendo um vídeo. Ele vai ver um vídeo dentro do vídeo? Não faz o menor sentido. Então, eu gravo toda essa parte que é conteúdo e a parte que é prática, a gente usa na aula ao vivo e dá muito certo. Então, essa aula foi a única que ficou mais longa. Essa daqui também eu já. Cadê? Essa você daqui também eu já usa editei, ainda slides não e gravei. Oi? você usa slides e uma apostila? Sim, Duas coisas, então. eu uso duas coisas. Na plataforma, eu uso aqui o Wi-Fi para hospedar o material. Na plataforma, eu deixo lá o material para a pessoa fazer download. Se todo mundo faz download, eu não sei. Eu também não fico perguntando, e fez dever de casa? Eu acho isso chatíssimo. A gente está falando de adultos. Caso essa pessoa não tenha feito, eu não fico tipo, poxa, não fez. Eu vou mostrar para você como é que funciona o que o Wi-Fi aqui, como é que eu configuro. Eu acho que é legal. Pode ser que alguém nunca tenha usado e que não saiba como faz e como que organiza. Ó, então fica assim. Então a gente viu lá a aula 5. Ó, então eu boto uma página de bem-vindos, uma página para a pessoa fazer o download, tá aqui. Ela tem direito ao material. Se ela vai baixar ou não, não sei, eu não fico cobrando isso dela, porque de qualquer forma eu vou passar esse material na aula gravada e na aula ao vivo. Então aqui a gente tem lá a unidade 5. Estávamos falando de membros da família, tanana, falando de membro da família de XYZ. Aqui embaixo eu sempre coloco mais atividades. Porque o meu aluno ele não vai pesquisar Não atividades sobre mesmo. Se ele o tivesse que tema. fazer isso, ele não ia estar fazendo aula com alguém. A verdade dele, ele tá perdido. Assim, pô, eu não sei o que eu vou fazer. Vem aqui, ó, já tá pronto. É só você clicar. Aí a gente tem um desse aqui que é tipo um jogo, esse aqui é um vídeo, e esse aqui é uma atividade de leitura. E eu tento fazer isso com todas as unidades. Sempre coloco opções de material extra. Vi 3 pontos gramaticais, eu vou colocar um exercício para cada ponto gramatical. Porque esse aluno pode ser que ele esteja super dedicado e que ele de fato faça as tarefas ao longo da semana. Eu não tenho como prever e eu não tenho como é que fala? Acompanhar isso, porque isso aqui é um site, a pessoa entra, faz e acabou. É a responsabilidade dela, não é minha. A minha responsabilidade eu fiz. Eu disponibilizei tudo que deu dentro daquele tema. Então a aula tá aqui, o material tá aqui, ele tem a apostila, ele sabe que ele pode mandar mensagem dentro da semana que eu vou responder. Tem aluno que faz, que tipo, tira print da apostila, tem gente que faz à mão, tira foto do dever de casa e manda. Eu corrijo com todo carinho, toda a dedicação. Mas eu fico, fulaninho, fez o dever de casa de hoje? Ih, fez o dever de casa. Eu só pergunto se a pessoa assistiu a aula. Porque se ela não tiver assistido, eu tenho que fazer a aula ao vivo. Que acaba sendo muito mais longa e chata. Porque é chato. Você fica falando, olha, isso aqui é isso, isso e isso. E a pessoa fica assim, é chato, cara. É chato. Então, se a pessoa não assiste a aula gravada, acaba atrasando. Então, se a gente tinha um planejamento X, ele já não vai acontecer naquele plano, porque a gente perdeu uma aula. Que aí fica maior para ver. Sara, uma pergunta que eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente já deve estar se perguntando, até porque é o mais comum. O que que você acha que mudou desde que você começou a fazer cursos híbridos, assim, para você e para os alunos? Flexibilidade de tempo. Por quê? Porque a aula, eu estou regravando atualmente as aulas do módulo 1, porque elas foram gravadas em 2023, então já estão. A imagem não está tão legal, e eu fui mudando, colocando mais conteúdo, melhorando as aulas, porque eu acho que isso é essencial. Não adianta você querer que a mesma aula funcione por 10 anos. Isso não existe. Porque vai ter coisa. Eu não usava esses recursos extras, então agora estou atualizando. É a mesma aula, o mesmo conteúdo. Mas eu vou lá nesse site que eu te mostrei do exercício, ele tem umas tabelinhas de cada nível. Então tem tipo assim, nível A1, tudo que meu aluno tem que saber, de gramática, tudo. Aí eu vou lá, eu consulto e falo, tá faltando um ponto aqui, então eu vou incluir na aula 3. E aí eu modifico o slide e regravo a aula
coloco na plataforma. E eu aviso para o aluno, falo, olha, eu estou regravando. Pode ser que você veja uma aula com uma qualidade um pouquinho menor, porque eu ainda não cheguei nessa unidade. Mas, supondo que eu regrave uma aula por semana, que geralmente é o que eu faço, não leva uma hora para eu gravar. Eu gravo muito rápido e eu edito rápido. Então, tipo, uma hora eu tenho uma aula pronta, gravada e editada. Eu tenho poucas aulas na semana. Eu tô trabalhando assim uma média total, juntando o administrativo e pedagógico, uma média aí de 20 horas por semana. Uma média de 20 horas por semana. Então, assim, se eu fosse dar aula ao vivo, isso ia dobrar, porque eu ia ter que trabalhar muito mais. Então, assim, a minha carga de trabalho ela é Você muito acha que pouca te se comparar prejudicou? com outras pessoas. Você acha que a parte financeira prejudicou ser o híbrido? Hum, Não, não, porque eu consigo cobrar um pouco menos, e aí precificação é sempre um tema muito sensível, né? Mas na minha cabeça, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre cobrar o que é justo, porque você está se dedicando e você está fazendo, espero eu, pelo menos eu tento fazer o melhor que dá dentro das circunstâncias que eu tenho. Então, eu tento gravar a melhor aula, tento mexer lá, deixar o áudio bom, a imagem boa, tento trazer materiais atualizados, enfim, tô tentando fazer o melhor que eu posso. Então, eu tenho que cobrar um valor justo pelo meu trabalho, mas ao mesmo tempo, a minha premissa, e aí cada pessoa vai ter a sua, a minha premissa é que o meu trabalho seja acessível. Porque se eu tô cobrando R$ 700, eu já estou fugindo, porque o meu aluno ele vai falar, pô, R$ 700 eu vou pro cursinho. Embora R$ 700 para ter uma aula particular seja diferente do que você pagar 300 para ter uma aula com a turma num cursinho, que você tem que sair da sua casa, pagar o material. A gente sabe que é diferente. Mas se eu cobro um valor desse, o meu aluno ele não vai ficar. Mas também tem aquela questão de se eu cobro muito barato, eu estou me desvalorizando. Então é difícil pra caramba você chegar nesse valor. Porém, como eu trabalho menos, eu acho que é justo que eu cobre um pouco menos. Então, eu cobro o equivalente a 75% do que seria o valor cheio. Porque se meu aluno ele tem porque o que eu vendo é o pacote com uma aula gravada e uma ao vivo por semana. Então, esse aluno ele tem duas aulas na semana, uma gravada e uma ao vivo. Se fossem duas ao vivo, seria, sei lá, supondo aí que fosse R$ 100 cada uma, seria R$ 200, Então seria exemplo. 800 no fim do Por mês. semana, né? Tipo assim, por semana seria R$ 200. Botando o número aí 200 só para facilitar a conta, porque eu sou ruim de matemática, eu sou de humanas. Se as duas fossem ao vivo, seria R$ 200. Já que uma é gravada, eu cobro 25% a menos, porque essa aula já tá pronta. Então é 150. Teoricamente ela já tá pronta, né? Porque ela já tá lá gravadinha. Então eu cobro um pouquinho a menos. Não tive grandes problemas, porque eu não tenho muitos alunos, então assim, não tenho um faturamento de faturo R$ 15.000. Não, nem perto disso. Mas aí a gente entra naquela outra questão, a gente estava comentando ali do livro, né, no começo, antes da gente gravar, de começar a gravação, dessa busca incessante. Para mim, o que eu faturo hoje, faturo barra lucro, porque são coisas diferentes, né? O meu custo é muito baixo. Eu só tenho uma pessoa trabalhando comigo, que é na parte do marketing, né, das redes sociais. Eu pago o MEI, mas tirando isso, eu não tenho praticamente custo nenhum. Uma vez ou outra eu vou comprando algum equipamento, eu tô para comprar uma webcam, que eu uso a do computador e a imagem não é perfeita. E eu tô querendo comprar um tripé também. Mas tirando isso, meu custo é muito baixo, então eu não tenho necessidade de faturar muito, porque eu não gasto praticamente nada. Eu gasto a luz da minha casa, que eu já pago normalmente, e a internet, que eu já pago também. Eu não tenho nenhum gasto específico só com a gravação das aulas. Então, eu não tenho essa necessidade de faturar um valor muito alto para cobrir um gasto muito alto. Nesse sentido, o que eu faturo hoje supre a minha necessidade. E eu sei que eu poderia ganhar mais, porque tenho Daqui a pouco capacidade para isso. posso trazer Mas uma aquele. pergunta? Pode fazer. Aquela pergunta. Cara, você trocaria? Finge que você tá naquele negócio do Gugu que colocava o fone e responde Hum, sim ou não sem saber. Você trocaria a sua vida hoje, trabalhando 20 horas por semana, contando as aulas, o administrativo e o pedagógico, e ganhando quanto você ganha, para ganhar esses 25% a mais que você cobraria sendo tudo ao vivo, fazendo tudo ao vivo? Depende muito. Ah, eu acho que 100% ao vivo, não. Tipo assim, se eu fosse dobrar toda a minha carga de trabalho, não. Talvez uma parte dela, tipo, Não, sei lá, tudo.
Sobrar tudo. Ai, aí eu acho que não. Acho que não. Sabe Por por quê? que Eu vou te contar não? por que não. Eu não trabalho sábado. Parei de trabalhar sábado. E sexta-feira eu trabalho meio período. Hoje, por exemplo, eu vou só editar. Nem sei se eu vou. Nem sei, não sei. Não tô afim, não. Sábado passado, eu saí da terapia, faço terapia presencial. Saí da terapia, eu falei assim: eu vou no cinema. Vou no cinema. Aí peguei um ônibus, desci lá no shopping, fui assistir um filme novo da Fernanda Montenegro. A sessão era 1 da tarde. Comprei um negocinho na rede, e eu falei, vou ver um negocinho pra comer. Peguei uma marmitinha de massa. 1 hora da tarde eu tava lá no cinema, ó, comendo. Bom filme. Comprei um negocinho pra casa, fui embora pra casa. Cheguei em casa, era 4 da tarde. Aí eu fiquei pensando. E eu trabalhava num curso, e aos sábados eu trabalhava de 8 da manhã às 4 da tarde. Eu saía do curso morta. Eu trabalhava de segunda a sábado, presencial. Eu saía morta, morta. O único Domingo dia eu que não você existia. tinha direito de viver era domingo. Eu não tinha, nem tinha, porque eu tava tão cansada. Nessa época eu morava com a família, então não tinha isso de, cuidar da casa. Tinha um pouco de liberdade nesse sentido que hoje eu não tenho, porque tenho uma casa para cuidar. Mas eu tava muito morta, muito cansada, eu não tinha dinheiro, porque dinheiro não tive. E eu não tinha energia. Então, assim, cara, não se compara. Eu simplesmente fui lá, deu 4 horas da tarde, cheguei em casa. Aí hoje, daqui a pouquinho eu vou almoçar, eu vou visitar minha avó. Vou lá na casa da minha avó. Dia de semana. Posso ir a hora que eu quiser. Alguns dias são mais agitados que o outro, eu tenho mais compromisso que outros. Mas sexta-feira eu não dou nenhuma aula. Então, assim, se eu tivesse que trocar, não, não vou trocar. Não vou trocar. Exato. Eu fico pensando nisso. Um monte de gente fala algumas coisas assim, tipo assim, mas você podia ter mais alunos, você podia estar fazendo mais com, Tinha. podia estar com mais. Eu odeio quando alguém chega pra mim e nossa, Ai, gente, eu tô não, o três dinheiro piruetas pra não é trás. tudo. Quando É, alguém é chega e fala clichê, assim, né? hã? É clichê, né? A gente falar, o dinheiro não é tudo. É, É mas muito eu dou clichê. três piruetas pra trás quando alguém chega pra mim e fala assim, mas você podia estar com uma mentoria. Aí, aquela famosa, como é que chama? Mentoria. Peraí que eu vou lembrar. Esqueci como é que chama. Escalável. Você podia estar com uma mentoria escalável e você ia ter mais de 100 mentorados e você ia não sei o quê. Pra quê? Toda vez que alguém fala isso como um A grande pergunta que me prêmio, faz é, pra quê? exato. Eu fico olhando pra pessoa e eu fico assim, pra quê? Por que razão? Porque Eu olha fico só, ali. a gente estava comentando sobre esse livro que você falou, Sociedade do Cansaço. Eu li ele esse ano. Tive um pouco de dificuldade, achei ele uma leitura meio difícil. Ele é Mas eu bem fiquei chato. pensando o seguinte: ano passado eu fiz um curso de filosofia com um professor de filosofia, né? Vamos deixar claro isso, um professor. Não era um E coach de veio. internet. Não era um coach, era um professor de filosofia. Ele fez um mini curso de 1 mês e meio, com uma temática específica, uma escola filosófica específica. E pensando, eu comprei uns livros sobre essa temática. Realmente isso, né? Filosofia é você pensar. E me fez pensar muito. Eu fiquei questionando muita coisa, remoendo ali na minha cabeça. Falei assim, gente, a gente vive numa sociedade em que você nunca, 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 nunca na tua vida você vai ter tudo que você quer. Você pode trabalhar muito, você pode ser muito rica. Vamos supor, suponha aí que você fosse milionária, nasceu milionária. Ainda assim você não ia ter tudo, porque sempre vai surgir mais coisas que você pode querer. Eu sou podre de rica, eu comprei uma Ferrari. Mas no ano que vem vai sair outra. E no outro vai sair outra. E vai continuar saindo. Porque o consumo, ele é infinito. E vamos lá, eu tô falando de um lugar, e eu acho que é importante a gente falar isso, né? A gente tá falando de um lugar onde as nossas necessidades básicas são atendidas. Eu tenho uma casa, tem comida na geladeira. Acabou. Na minha casa tem água e tem energia elétrica. Essas são as minhas necessidades básicas. Eu não tô falando de um lugar em que eu não tenho o que comer. É um contexto diferente, né? Não dá para eu chegar aqui e falar assim, não, 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 não trocaria tudo por um salário maior. Quando você tá passando fome, você trocaria Obviamente, sem nem pensar. a sua Mas dignidade. Tanto é que tem tanta gente numa situação de trabalho quase escravo, se quase, não fosse pela beirando a necessidade, escravidão, exato. Mas eu fico, beirando a escravidão. mas eu fico pensando muito nesse lugar de quem tá super bem na fita e às vezes, Isso. gente, a gente se mata e troca a realidade que a gente tá, que tá muito confortável, que tá indo muito bem, pra gente poder ganhar um pouco a mais, e esse um pouco a mais a gente não vai ver, porque a gente vai gastar se mantendo na realidade que a gente vai estar. Tô querendo dizer que eu tenho um exemplo de uma aluna que eu tive que ela ganhava, eu acho que era 11 mil por mês. E aí chegou, ela faturava 11 mil, na verdade, né? Não de lucro, né? Ela falava que ganhava. E aí depois eu fui ver que aquilo era faturamento, não era lucro, mas Hum, era o discurso dela. Ela faturava 11 mil. E aí passou um tempo, ela começou, eu não lembro o que que ela fez, mas
foram algumas coisas individuais, era tipo como se fosse uma mentoria, mas era um trem meio, enfim, era tudo individual com a aluna, ela basicamente fazia atendimento o dia inteiro, ela dava aula o dia todo, todos os dias. Ela não parava pra respirar. E ela Pra ganhar gravava aula 11 mil? madrugada, era um negócio bem louco, assim. E ela dava aula sexta, Eu, hein? sábado, às vezes domingo, tinha clube disso, clube daquilo, clube de conversação, clube. Aí, beleza. Foi fazendo, fazendo, fazendo. Chegou um ponto que ela falou assim: ai, tipo assim, ela tava reclamando que ela tava cansada, não sei o quê. Ela, porque eu já ganho muito bem, Obviamente. eu tô ganhando 15 mil. Era 13, acho que era 15 mil. E aí, eu falei assim pra ela: por que que a gente não pausa um pouco, né? A gente não diminui. Coloca os alunos em turma, aquilo que eu já falo sempre. Vamos montar nos cursos Uhum. híbridos, vamos tentar diminuir, não sei o quê. Ela, não, eu não posso, porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu falei, peraí, mas se 4 meses atrás, e era 4 meses, se 4 meses atrás, nunca vou esquecer, você estava ganhando 11 mil e esses 11 mil davam conta, por que que agora com 15 mil você não tá dando conta mais? Aí ela falou, Quer porque subir as o estilo de vida. não, porque agora eu não tenho mais tempo, então alguém limpa minha casa. Eu não tenho mais tempo, Sim. então eu tenho uma cozinheira. Eu não tenho mais tempo, então eu compro não sei o quê. E aí ela falou assim, ainda, Uhum. eu não tenho mais tempo para ir para academia e como eu tô muito cansada, eu não consigo ir. Agora eu pago um personal que eu sou obrigada a ir porque eu vou ver ele. No fim das contas, Sara, ela simplesmente pegou uma vida tranquila, que ela ganhava muito bem, E todas as destruiu. necessidades eram muito bem atendidas. Ela ainda tinha dinheiro extra para tudo que ela queria. E Uhum. trocou por uma vida em que ela ganha 4 mil reais a mais e não tem uma gota de vida no corpo, na alma, no Mas, dia dela. mas isso é o que você mais vê. As pessoas endividadas. Por quê? Mesmo uma pessoa que seja um CLT, um funcionário público. Inclusive, funcionário público tem muito funcionário público endividado. Aí você fala, ai, mas não é possível. Se você tem um salário estável. É, mas aí você gasta lá do que você ganha. E aí? Mona, a conta não fecha. A Não pessoa fica fecha. subindo o patamar da vida dela junto com o salário. E aí chega um É ponto. uma origem, e é de quando, e eu acho que isso vem de quando a gente cresce muito pobre. Eu vi um vídeo essa semana que eu fiquei assim, gente, não é possível. O vídeo a mulher falava assim: você já reparou que quando o pobre fica rico, ou então não necessariamente rico, mas ele melhora um pouquinho de vida, ele engorda? Pô, eu vendo o vídeo do YouTube, eu assim, hã? Qual a relação entre uma coisa e outra? Ela explicava muito simples, porque quando você ganha um dinheirinho a mais, você quer comer tudo que você pôde quando você era criança. Eu falei assim, gente. Agora você pegou no momento, num lugar delicado Isso pra me pegou muito, porque eu lembro que quando eu estava trabalhando em um dos cursos, cara, eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu tinha um problema com açúcar que era bizarro, era bizarro. E, tipo assim, eu comprar uma lata de leite condensado e eu comer uma lata de leite condensado inteira. Eu falava, não, eu estou com comportamentos compulsivos. Até porque quando você era criança não tinha dinheiro para um leite condensado. Era isso. Ah, porque eu tô comendo muita pizza. Ah, é porque quando você era criança, o comer pizza era uma vez no ano, que era no meu aniversário. Eu lembro disso. Então, esse, assim, nem mesma tudo coisa. que a gente faz hoje é o inconsciente. É inconsciente. Você fala assim, hoje eu tô muito cansada, hoje eu vou pedir um lanche. Será que você tá cansada mesmo? Ou será que você tá compensando? Porque quando você era mais nova, você não podia comer um lanche. Já pensou? Exatamente, Já aluguei um triplex aí na tua cabeça agora. eu lembro que quando eu era criança, eu falei com o Diego esses dias, ele nem acreditou. Quando eu era criança, eu e minha mãe, a gente conversava que a minha mãe, quando eu era criança, ela era adolescente, então ela não tinha feito faculdade, ela não conseguiu continuar os estudos, ela estava inclusive no ensino médio. Ela terminou o ensino médio, eu ia junto com ela, e aquele negócio todo, depois de muito tempo que ela fez faculdade, que ela fez pedagogia e tal, hoje ela trabalha. Mas ela sempre falou, e eu lembro muito claro disso, minha infância toda, ela falava que quando ela tivesse um emprego, que quando ela tivesse dinheiro, que a primeira coisa que ela ia fazer era comprar um pote de palmito. Porque o sonho dela era Olha comprar um só, pote de palmito e comer palmito. Eu lembro, olha que loucura. ela falava também, ai, porque meu sonho é comprar um pote. Isso sempre foi o pote de palmito, era o sonho maior. Mas ela tinha umas vontades, que era comprar castanha, que era coisa que a gente nunca tive castanha na minha casa. Você tá doida? Caro, a gente era muito Muito pobre. caro, E assim, exato. a gente era pobre, eu não sei falar por você, mas eu falo por mim. Era pobre de um nível assim. Na minha casa não tinha água encanada. Na minha casa não tinha água encanada. A gente toma até os meus 13 anos, que depois a gente foi morar com a minha avó em outra casa, mas até os meus 13 anos a gente tomava banho de balde. Minha mãe lavava a mão, lavava roupa à mão. E Então hoje, o tipo, Diego, cara, essa semana eu lavei roupa eu acho que umas 4 vezes, porque agora eu tô morando com meu namorado, então a quantidade de roupa é absurda. Meu Deus do céu, a gente suja muita roupa. Lavando roupa todo dia. Ai, nossa, que saco, todo dia lava roupa. Eu falei assim, peraí, não sou eu que tô lavando a roupa, não, é a máquina. Eu boto a roupa ali, ó, acabou. Então, assim, eu acho que quando a gente tem essa questão do. Voltando ao assunto do dinheiro, porque muita gente vai ficar nessa de não, eu tenho que ganhar o máximo de dinheiro possível,
para ter, porque eu quero, sei lá, sair da casa da minha família, ou eu quero casar, ou enfim, cada um com as suas necessidades. A gente se compara o tempo todo com o outro que a gente está vendo na tela do celular, porque você tá vendo o fulaninho lá Por um postando que frame, faturou, por é, uma história o montada. recorte, o Recorte. recorte. E o fulaninho tá lá falando que faturou 20 mil esse mês, porque ele foi num evento e que nesse evento tinha gente que tinha faturado 1 milhão, mas você não vê o desse faturamento. Às vezes a pessoa gastou muito, eu lembro que você sempre falava disso, né? Às vezes a pessoa gastou muito em anúncio, ou às vezes a pessoa faturou esse valor, mas esse valor é para pagar as dívidas que ela fez, né? Exatamente. Então, E assim, isso eu é um acho que a gente absurdo, tem mas é que olhar, real. a gente tem que olhar isso. A gente tem que olhar isso, porque hoje eu não ganho muita coisa não, tá? Tô muito longe de ganhar 10 mil reais. Tô muito longe. Mas o meu custo de vida, ele é baixo. E esse que é o problema. A pessoa ganha um pouquinho, aí vai lá e já gasta mais. Porque quando é muito fácil a gente se acostumar com uma coisa boa, cara. É muito fácil. É muito. Mas você voltar, porque é difícil, minha filha, é doloroso. Você tá todo dia ali andando de carro, aí teu carro quebra. E aí, pra voltar a andar de ônibus? Teve Dói, alguém né? que falou, umas 2 semanas atrás, eu não tô lembrando quem que foi, que alguém me falou assim, Ah, lembrei. Foi uma moça que tinha me pedido uma consultoria, mas ela nem era professora, ela era de nail designer, professora de nail designer, né? Aí eu fiz Uhum. uma consultoria com ela, e aí ela falou assim pra mim, então, Elisa, a primeira vez que eu estou investindo em alguma coisa assim, porque eu tive comigo minha vida toda que eu só ia começar a investir em uma coisa a partir do momento que eu tivesse certeza que eu ia poder continuar o investimento. E quando ela falou isso, eu falei, isso é muito sério. Isso é exatamente o que eu Uhum. fiz também. Isso é É muito uma mentalidade muito interessante, muito muito. importante. Isso é forte. Eu não começo um investimento sem ter certeza que eu vou poder continuar o investimento. Acho que as pessoas ficam muito empolgadas na questão do começar. Meu Deus, vou comprar uma casa. Tudo que eu mais quero é ter o dinheiro da entrada só. Porque depois eu me Isso viro nas. aí vai para tudo. Isso vai para Não, o tudo. carro, eu só preciso da entrada. Gente, a gente tem que pensar no investimento como um todo, como tudo que a gente está fazendo. Então, assim, Exato. tudo que você, na sua vida pessoal também, eu vou. Igual, uma coisa que acontece demais que eu vejo acontecendo, ultimamente eu vi com mais força ainda, é o pessoal faz muita confusão do que é meu e o que é da minha empresa. Então, eles falam Uhum. assim: eu investi ali na empresa, eu comecei a estudar um pouquinho sobre marketing, captação de alunos ali, umas coisas mais básicas. Quando eu tava começando a ter um resultado, eu vou pegar o dinheiro do resultado e vou finalmente comprar uma roupa pra mim. Agora eu vou comprar, entendeu? E aí, Moda, pelo amor de Deus. aquilo que tava começando a dar certo, que você tava finalmente mexendo, que tava indo, você já começa a tirar imediatamente tudo que te dá de lucro ali na Já hora pra perde. gastar, porque você precisa gastar agora. Você não pode E isso continuar tem um investindo. impacto, isso tem um impacto na sua autoestima, né? Porque você vê, caraca, olha só, eu não sei lidar com dinheiro. Ah, isso daqui não é pra mim. Ai, porque empreender é difícil demais. Lógico que é difícil demais, mas se a gente pensa num CLT, e eu nunca vou falar mal do CLT, porque pensando num contexto histórico, CLT veio para melhorar um pouquinho a vida do trabalhador que estava trabalhando em condições quase de escravidão. Então, não vou falar do CLT. Mas o CLT, hoje, quem trabalha dentro desse regime não é igual quem trabalhava nesse regime na década de 80. Você de fato tinha uma segurança maior. Hoje não tem. Hoje a segurança que você tem no CLT é a mesma que você tem empreendendo, que é qualquer merda. Você vai trabalhar hoje maravilhoso. Chega no final do dia, o RH te chama e fala: então, a gente está cortando gasto. Você pode se ferrar da mesma forma. Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar finanças, e eu já falei isso com você, né? E eu estava planejando sair da casa da minha família, que eu queria morar sozinha. E eu não tinha absolutamente base nenhuma de finanças, porque eu nunca fui fazer um curso. E esse curso, ele era gravado, ele era 100% gravado. Comprei o curso maravilhoso, inclusive tenho até vontade de recomprar. E a professora, numa das primeiras aulas, ela falou: não existe segurança. Segurança é uma ilusão. E eu fiquei assim, ué, como assim? Me venderam uma coisa errada a vida inteira? E ela falou assim, não existe. Porque se você está contando com a tua família um dia vai morrer. Então, assim, se você está contando com pai e mãe para te bancar para sempre, seus pais um dia vão morrer. Aceite. Se você está contando com o seu emprego, um dia você pode ser demitida. Ah, mas eu sou casada, meu marido me banca. Teu marido pode um dia acordar e falar assim, não quero mais você. E aí? Te dá um pé na bunda e você tá lascada. E é porque o discurso dessa professora, o posicionamento dela é que você, porque ela trabalha só com mulheres, ela fala, a mulher tem que saber ter sua independência, você tem que saber lidar com dinheiro. Não importa se você é CLT, se você é empreendedora, se você é casada, se você é dona de casa, você tem que saber ter uma renda. Seja CLT, seja servidora pública, seja empreendedora. E Então, aqui, é isso.
Até Você se não você tem for segurança. sugar baby, você tem que aprender a ter sua renda. Sabe por que eu tô falando isso? Essa Porque Mona aí fica só comprando bolsa, Mona, essa bolsa aí não vai te render. Não, se você depois reverter. Mas tem que aprender a lidar, né, com dinheiro. E aí eu lembro que nas aulas ela falava, não adianta você querer ganhar muito dinheiro. Ou você de fato talvez ganhe, às vezes seu salário é enorme. Mas aí você tem grandes ralos financeiros. O meu ralo financeiro eu sei qual é, comida. Porque eu quando eu também. tô ansiosa eu vou comer. Quando eu tô nervosa eu vou comer. Quando eu tô feliz eu vou comer. É o meu ralo de dinheiro, não o ralo da minha empresa, mas o meu, pessoal. Então, assim, é identificar isso na vida. Porque eu posso estar ganhando 20 mil reais. Se eu pego 20 mil reais e gasto 10 mil em comida, tem alguma coisa errada aí. Tem algo muito Exatamente. errado, E eu né? acho que muitas Então, vezes você vai se matar mais para você ter mais coisa, para você jogar tudo naquele mesmo ralo, porque você não parou e é aquela frase, né? Como é que é? Você gasta o que não tem para comprar o que você não precisa para mostrar para quem não para importa com a sua pessoas com as vida. quais você não se importa. Eu acho que isso é a maior verdade. E assim, eu tento ser muito Tipo, consciente dos gastos que eu tenho, porque também vindo de uma realidade difícil, eu tenho descontrole em muitos momentos, porque eu não tô percebendo. a gente tem até dificuldade de gastar o dinheiro. Eu Eu tenho, tenho. tanto é, e aí eu ia contar da história do palmito, que semana passada o Diego, eu passei na sessão de palmito, e eu tava falando alguma coisa de palmito, e aí eu tinha contado essa história pro Diego, e aí ele falou assim, pega um pote, eu vou comprar pra você. Eu falei, não, você tá maluco, 36 Palmito! reais? Nunca na sua vida. Ele, não, eu vou comprar. Você tá doido, não vai comprar. E eu assim, ele, que isso, para com isso, eu vou comprar uma vez só, nunca comprei antes, não vou comprar. De novo, não é uma coisa recorrente. Vai experimentar Comprou. isso. Quem disse que eu tinha coragem de comer o palmito? Porque eu queria guardar o palmito. Gente, isso é muito, muito real, tá? Eu tô tratando isso na terapia, não é meme. Tratando isso na terapia para entender. Porque, assim, a maneira como a gente se comporta hoje, tudo tá ligado ao nosso passado, seja na infância ou não. Então, essa questão do dinheiro, pode ser que alguém que esteja ouvindo, assistindo, pense assim, não, mas eu preciso ganhar 10 mil reais, porque, assim, tem uns discursos, não sei se você já viu, volta e meia, tô no Instagram, aparece assim. Quem ganha menos de 10 mil reais não tem acesso a essas coisas. É tipo assim, você não tem acesso a usar ar-condicionado. Tipo, mano, pelo amor de Deus, sabe? Na minha casa não tem ar-condicionado, não, Faça mas se eu vídeo quiser, eu assim. posso. Tem uns vídeos desse no Instagram. Aí, tipo assim, luxos que quem ganha menos do que tantos mil não tem acesso. Já cria essa ideia do, eu não tenho. A ideia da falta. E aí você fica vendo esses conteúdos, tu fica, ó, bitolada da tua cabeça. Porque na Gente, tua o cabeça, número, não, eu tenho que ganhar, ele é eu um tenho que número. ganhar esse valor. É uma O número é um besteira, número. Tudo depende da sua prioridade. Tem tudo é muitas número. pessoas que ganham o mesmo tanto que eu e que elas têm 1 milhão de outras coisas que eu não tenho. Ao mesmo tempo, tem Que pessoas fazem que falta. muito mais do que eu e que não têm metade das coisas que eu tenho. Então a gente tem que entender que o número Sim. é um número. Ele é um número. E Só outra coisa, a gente não pode pautar a nossa vida pessoal e profissional na régua do outro. naquilo que importa para o outro. Porque eu acho que aqui que tá, por exemplo, um ar-condicionado para mim não tem uma importância tão grande, não. Até porque onde eu moro, raramente. A sua casa às vezes é fresca. Exato, não faz calor aqui, só faz frio aqui, basicamente. Não é importante para você. Por que que Para eu vou você não é comprar? interessante ter um carro. Sua cidade é pequena. Eu gosto de ter um carro e eu comprei ano passado um carro usado, inclusive, mas por quê? Eu, sendo casada, tendo compras grandes para fazer no supermercado, Sim. tendo coisas. Qual que é meu maior valor de vida? Liberdade, autonomia. Eu queria muito ir nas cidadezinhas aqui do lado, que eu adoro. Viajar, conhecer com seu marido, passear. Não tinha como ir de moto. Por quê? Porque Sim. às vezes tá chovendo. Por causa disso, comprei um carro. Mas antes de ter o meu marido, isso não era de forma nenhuma uma prioridade para Uma mim. prioridade. Então, eu não ia Sim. querer comprar um carro nunca. Não faz sentido. Agora, hoje, mesmo tendo comprado um carro, eu não precisava que fosse um carro novo. Eu não precisava que fosse um carro chique. Eu Exato. só precisava que fosse um carro que atendesse às minhas expectativas. Inclusive, é um carro muito bom. Se você pegasse um carro zero, fosse lá na concessionária e tirasse um carro. Porque, assim, pensando nas possibilidades, você tem a possibilidade de ir lá e comprar um carro zero. Sim, É é. possível, você pode financiar. Mas você ia estar gastando um dinheiro desnecessário para ter o mesmo benefício do que você tem hoje com um carro mais simples. E você fala sempre dessa ideia, né? E o nosso pensamento é parecido nesse aspecto do quero ter liberdade, eu quero ter autonomia e tranquilidade. Gente, você dormir sabendo que você tem uma conta grande para pagar é doloroso. Sem saber se você vai ter dinheiro para pagar é muito difícil. Durmo tranquila, porque minhas contas são as contas do dia a dia. Não, Luz, e a gente água, dorme até, coisa do dia a dia. até despreocupada com o amanhã, e muitas vezes. Porque, igual, você tem uma casa. Eu não tenho uma casa, mas eu tenho dinheiro guardado. Eu tenho dinheiro guardado, você tem uma casa. Se der tudo errado.
A gente tem pra Pelo onde menos a correr. gente tem pra onde fugir. A gente Porque tem pra assim, onde se der merda do meu lado, hoje eu moro em casa própria e eu tenho uma casa própria. Então são dois imóveis, né? Não é, esse aqui não é meu, não tá no nome não, que eu ainda não casei, mas espera, o outro é meu. Espera um momento. Mas assim, eu tenho um imóvel que tá alugado. Se der merda, eu sei que pelo menos o dinheiro do aluguel eu consigo pagar minhas contas do mês. Porque as minhas contas fixas, agora que eu não moro mais sozinha, as contas diminuíram. Então ainda tem isso. Eu diminuí o meu estilo de vida. Eu moro numa cidade que, embora ela seja grande, o custo de vida não é tão alto. Eu não tenho carro, então eu já também não tenho um gasto tão grande. O meu gasto é o do dia a dia, sabe? E eu consigo fazer tudo de transporte público. Uma vez ou outra eu pego um Uber, mas de forma geral eu faço tudo de transporte público. Ou a pé. Hoje eu fui no mercado e voltei a pé. Fui e voltei. Então, assim, a gente precisa analisar o nosso contexto e a nossa realidade. Eu acho que é aí que as pessoas pecam. Em todos os aspectos, tanto profissional quanto pessoal. Porque ai, gente, a nossa mãe estava certa. O problema é o celular. É o celular. Você fica vendo lá a vida dos Mas a outros, porque minha essas pessoas. mãe, Mas fulaninha, ela acorda 4 horas da manhã, ela vai pra academia. Porque ela ganha dinheiro vendendo a vida dela. Você não tá entendendo? esses dias uma menina falou assim: ai, porque eu já fiz hoje 3 horas de cardio em um dia, em dois momentos diferentes. Acho que um foi correndo Faço 3 e horas o de outro. cardio nem numa semana. Eu não faço nenhuma. Mentira. Não, hoje em Eu dia tá quase odeio. assim. A menina assim, porque não sei o que, 3 horas de cardio, 3 horas por dia, tá? Isso não E existe, vou gente. lembrar que foi outra coisa. E musculação, que foi 1h40 que ela postou. Hoje eu fiz 1h40, não sei o que, 3 horas de cardio. E aí ela começou a falar, tipo assim, se eu fiz 3 horas de cardio, o mínimo que você tinha Você que ter feito era não sei quanto. E aí eu olhei, eu fiquei pensando, o Diego olhou, eu não falei nada, sabe? Eu fiquei pensando em silêncio. O Diego ouviu, ele olhou pra mim e falou assim: Ué, ela trabalha com isso. E pronto, ele matou a charada. A acabou. única coisa que ela faz da vida dela é sentar a É ir bunda pra na bicicleta e academia. pedalar. Ela tem uma bicicleta em casa. Ela senta a bunda lá e Sim. pedala. Ela abre uma live e vai falando uma live enquanto ela tá pedalando. Acabou isso, ela vai correr, por quê? Porque ela vai filmar ela correndo. Depois que acabou, ela vai pra academia, porque ela vai filmar ela na academia. E aí, Esse mas ela conteúdo é que ela forte. vende, gente. E ela tem patrocínio do suplemento, patrocínio da. Aí tem que mostrar que ela tá fazendo a dieta. Mas ela com certeza come uma pizza que ela acha que ela tá comendo pizza. Então, assim, Final de isso. semana ela deve acordar 10 horas da manhã que ela não mostra. Por quê? Acordar 10 horas da manhã não vende. Porque Não, tem a ela cara tem de pessoa alguém que preguiçosa. faz a comida dela, alguém que limpa a casa dela, alguém que prepara a Sim, roupa que ela vai descer no outro dia. Ela tem um carro para ela ir lá pro. Ela tem, óbvio. gente, 1 milhão de outras facilidades que às vezes você não dispõe. E aí você A gente compara a sua tem. realidade com a dela e fica revoltado que você não tá conseguindo render o tanto que essa menina tá rendendo. Mas ela tá rendendo nas outras áreas que você rende? Sabe onde é que foi que eu tava lendo ou ouvindo? Eu ouvi isso em algum lugar, não lembro hoje. Foi um podcast que falava assim: todo mundo tem privilégio, só que cada um no seu nível. Cada Exatamente. um tem um privilégio diferente. Às vezes o privilégio da pessoa é que ela trabalha de casa. Mesmo que ela seja CLT, ela trabalha de casa. Então ela já tem um privilégio aí que ela não precisa pegar transporte público todo dia, acordar 4 horas da manhã. Às vezes o privilégio da outra pessoa é que ela não tem filhos. Pode ser que alguém até se sinta ofendido, mas, gente, não ter filho no Brasil que a gente está vivendo é um privilégio. É menos uma boca para alimentar. Você precisa ganhar menos. Você não precisa Às se vezes a sentir pessoa culpado que, por você ter um inclusive, filho. uma vez uma menina falou pra mim, mas é porque você não tem filho e você não entende nada. Tem muito tempo, tudo ela falava isso. Um dia eu virei pra ela e falei assim, realmente a minha vida é mais fácil que a sua, porque eu não tenho filho, então eu não tenho Sim, que cuidar. Foi uma escolha minha não ter filho, tá? Todos os dias eu escolho não ter filho, é inclusive isso. ela fala muito que o filho dela foi, como que fala? Acidental. Acho que é assim que fala, acidental? Não sei como é que fala. Mona, você não Amiga, cuidou, ué. você Cada um com escolheu, suas tá? obrigações. As coisas Quando escolhem, eu você não escolhi. escolhe, você já tá escolhendo, né? Então, e a não ser que seja, enfim, né, um caso de força maior, que não foi o caso ali, Sim. mas eu escolhi realmente, eu escolho todos os dias não ter um filho, tá? Inclusive, e aí eu falei pra ela, mas sabe uma coisa? Você tem coisas também que eu não tenho. Eu não tenho uma família que vai ficar pra sempre comigo, que é um filho. Eu não tenho essa coisa de alguém que vai estar comigo na velhice, igual todo mundo fica falando. Eu não tenho alguém que me ama incondicionalmente, igual um filho. Eu tenho meu marido, né? Mas enfim, eu posso me separar do meu marido. Eu não me separo de um filho. Eu não tenho isso. Eu não tenho esse amor. Eu não conheço esse amor. Eu nunca senti esse amor. Eu não tenho isso por alguém. Então, existem coisas que essa pessoa tem que eu não tenho, que eu nunca vou acessar por não ser mãe. Não só no caso da família, mas inclusive habilidades, experiências.
muitas coisas que eu não acesso. Então a gente tem que ver que todas as pessoas, elas vivem de acordo com o que faz sentido para elas e em nenhum momento vale a pena me comparar com nenhuma das histórias, porque por mais que você tá ouvindo o podcast, aí você ouviu esse episódio, ouviu outro, você foi e se identificou mais com a Sarah. Ah, não, porque a Sarah é igualzinha a mim. Não é. A Sarah não é igualzinha a você. Hum. E eu não sou igualzinha a você. E eu não sou igualzinha a Sarah. E cada A gente pessoa tem tem uma realidade a gente tem uma, como é que fala? Uma identificação, mas não muito tem como forte. você A ser gente igual. Porque pensa você muito tem uma parecido. história de vida diferente, a gente tem uma experiência. Ah, algumas coisas a gente realmente passou parecido, sim, mas todo contexto é diferente, Todo né? A contexto é gente tem uma diferente. história de vida diferente, enfim, são muitas questões. Escolhas diferentes. E tem coisas que eu escolho. Isso, eu não gosto de ficar. Como eu vim de um lugar de baixo, na minha família existe muita justificativa do gastar. Por que que gastou com isso? Por que que gastou com aquilo? Existe muito, chega a ser chato. E tem escolha, tem coisas que eu escolho que eu acho chato eu ter que ficar justificando por que que eu escolhi isso. Igual eu já falei várias vezes, já investi mais de 300 mil reais em curso, mas eu não tenho uma casa. E aí as pessoas ficam, meu Deus, louca, que não sei o quê. Foi uma escolha que eu fiz e eu não quero justificar a minha escolha o tempo Faz todo. sentido pra você, ué. Faz sentido para E mim, para aí eu é estar onde eu isso. estou, para eu conseguir o que eu tenho hoje. Então, escolhas são escolhas que eu faço, elas determinam as consequências da vida que eu levo, e eu não me comparo com outras pessoas para eu poder falar, meu Deus, eu deveria estar melhor, eu deveria estar não sei o quê. Eu me comparo no máximo para ver o que eu poderia conseguir. E quando eu olho o que eu poderia, eu faço uma comparação e falo, eu poderia, mas eu não trocaria. Inclusive, também se comparar no sentido de olhar pra trás, da sua própria vida. Faço muito. Eu falo, Eu eu não tô bem trocaria melhor a do que eu vida que eu tava. tenho hoje pela que eu tinha 5 anos atrás, Eu quatro também. anos atrás. Entendeu? Nunca. Porque eu lembro claramente das minhas sextas-feiras. Eu trabalhava, sexta-feira eu pegava 2 horas da tarde. Aí você fala, ah, mas você tinha manhã toda livre. Não, era sempre assim, ah, você tem que chegar 10 horas porque vai ter reunião. Aí você acha que a reunião era paga? O certo era ser pago, né? Pela hora que você tá na empresa. Não era Não era? pago. Ah, Não era pago. Então eu triste. tinha que sair mais cedo da minha casa pra ouvir alguém falando uma ladainha. Aí chegava sexta-feira, trânsito pra caramba. Eu moro na região metropolitana do Rio. A cidade que eu moro é caminho pra região dos lagos. Se você quiser ir Meu, pra Búzios, Arraial, você vai ter que passar pela minha cidade. Então, assim, era um trânsito insuportável. O trânsito aqui é insustentável. Insustentável. Então, assim, não trocaria. Eu lembro que na época que eu tava juntando dinheiro pra morar sozinha, que foi 2022, que eu me mudei em 23, início de 23, eu saía de casa 5h30 da manhã. Eu saía de casa 5h30 da manhã, porque o primeiro ônibus passava às 5h45, para eu chegar no trabalho 8. E eu ficava andando pela cidade, porque eu ia dar uma aula particular, depois eu ia para o curso. Aí eu ia para outra unidade do curso na mesma cidade, que era tipo franquia, né? Então, várias eu unidades. falava Aí isso eu ia também. para outra unidade, aí eu voltava, porque de noite eu tinha aula na unidade anterior, e aí eu ficava o dia inteiro lá presa, porque não dava para ir para casa e voltar depois. Era mais uma passagem que ninguém ia pagar. Então, assim, eu chegava em casa 10h pouca da noite. No dia seguinte, 5h30 da manhã, eu saí de casa de novo. Eu acordava assim, 4h30, 4h40. Não troco isso, gente, não troco. Acordo cedo, sim, ainda dou aula particular presencial. Tenho 2 alunas ainda, que eu vou até lá, mas são 2 vezes na semana, sabe? Não é todo dia. O resto do tempo eu tô na minha casa. Então eu vou lá, dou aula, volto para casa no horário de almoço. Almoço, tiro meu cochilo, faço as minhas coisas, sabe? No meu ritmo, a gente tem que ter esse compromisso com o nosso trabalho, da mesma forma que nós teríamos se estivéssemos numa empresa externa, tem que ter, e é difícil encontrar esse equilíbrio entre trabalhar o suficiente sem me matar de trabalhar e sem também não me dedicar o suficiente. Mas não adianta a gente querer se comparar com o outro o tempo todo, porque a verdade é que a gente nunca vai ser feliz. Eu acho que esse que é o ponto. A gente nunca vai ter tudo que a gente quer, seja material ou imaterial. Às vezes o sonho da pessoa é ter uma família, e aí você vai lá ter um filho e o relacionamento não é bom, e às vezes o seu filho não quer ficar, não pode obrigar as pessoas. Ou então, às vezes, o sonho da pessoa é ter uma casa, aí vai lá, compra casa e não consegue pagar. E aí? Então, assim, a gente nunca vai ter tudo o que a gente quer. E mais importante ainda, as coisas nem tudo está no nosso controle. Eu acho que isso que pega muito. A gente acha, tem essa percepção errada de que a gente tem o controle das coisas. Não, eu vou fazer todas as postagens, eu vou seguir o cronograma e vai vir 50 alunos. Não vai, porque você não tem controle sobre os alunos. É E isso sim, dói. o maior requisito para ser autônomo, jogo de cintura. Porque É já muito saiba que as difícil. coisas não vão ser da forma que você está buscando, mas é possível mudar. Aqui, mas eu não quero encerrar o episódio com esse tom pessimista. Eu quero encerrar com um tom Não, otimista. Eu quero falar uma coisa para a gente chegou nesse ponto que a gente é muito realista nessa área. E a sim, realidade e ela tem é que ser, dura. né?
Tem que ser, porque senão você entra na questão do empreendedorismo Da no mundo de Poliana. Alice, achando que as coisas são Nossa super senhora. fáceis, e aí você se ferra, vive uma vida de frustração e nunca vai encontrar esse lugar do sou feliz aqui. Porque a gente está sempre condicionando a nossa felicidade a coisas externas. Aí, quando eu comprar minha casa, quando eu comprar um carro, quando eu casar, quando você... Se você não for feliz hoje, amor, você pode comprar tudo que você quiser e você não vai ser feliz. Parece papo de coach. A gente já chegou no momento que parece papo de coach. Mas verdade, eu acho que não, a gente tá falando aqui de vida real, não dá pra gente vender historinha. A gente tá aqui pra falar assim, não, olha, se você fizer vai dar tudo certo e nada nunca vai dar errado. E aí com esse dinheiro você vai comprar uma casa incrível e aí vai, não vai. Só que você tem que saber colocar as suas expectativas nos lugares certos e entender que independente do que aconteça, você tem que continuar, porque se hoje você faz uma ação de venda, a ação de venda não funcionou. Aí você fala, então também não quero mais. Então, aí não vou fazer. Mas qual é a opção que você tem? Qual é a opção que você tem? Porque, E a vamos ser gente sinceros, a gente tem a opção de voltar a entregar currículo e voltar para uma franquia, fazer Mas um a gente concurso e vai passar num concurso de largar professor. os privilégios que você tem hoje para isso. Não É vai. importante a gente lembrar que todo bônus vem com um ônus. Não dá para você ter só o bônus. Não dá Sim. para ter só a parte boa. Mas o que eu Não posso dá, falar gente, é impossível. como um ponto de otimismo no final, para que você não fique nesse desânimo todo, é o seguinte: a gente, como professor autônomo, a gente consegue sair de uma realidade muito complicada, que é a realidade de ganhar R$ 10 a hora, R$ 20 a hora, de ter que sair muito cedo da sua casa, pegar vários transportes públicos e voltar super tarde, de não ser dono da sua própria vida, de uma realidade de ficar sempre à mercê do outro, enquanto o outro fica rico para uma realidade em que você ganha super bem, no sentido de atingir, assim, se a gente for pegar uma média dos alunos da trilha hoje, a média do que eles ganham é 6, 7 mil por mês, média. Porque os que estão realmente seguindo há bastante tempo, fazendo o negócio ali certinho, eles estão ali ganhando por volta de 11, 12, 13 mil. A Amanda, inclusive, participou da temporada passada, depois se vocês quiserem assistir o episódio dela, ela falou que saiu de 7 mil e depois de 2 meses ela estava ganhando 11 mil. E assim foi indo. Muita construção, tá? Muito trabalho, muita coisa. Mas enfim, a gente tem essa possibilidade que nenhuma outra pessoa tem dentro de um emprego normal CLT. Não é de uma hora para outra que você tá ganhando 2 mil, você vai passar a ganhar 6. Não existe isso dentro da CLT. Quando aumenta o seu salário depois de muitos anos, aumenta R$ 100, R$ 200, e que não vai fazer uma diferença grande ali na sua vida real. Então, assim, a gente tem um trabalho que ele tem uma flexibilidade muito boa, que permite que a gente tenha vida própria, que nós façamos nossos próprios horários e que a gente consiga, inclusive, ganhar mais ou ganhar dentro daquilo que a gente está buscando, porque o limite é o quanto a gente se dedicar dentro daquilo. E isso é bom e ruim. Se você é uma pessoa disciplinada, dedicada, você consegue chegar assim, cara, onde você quiser. Se você não tem disciplina, e é aquilo que a gente falou antes de gravar, antes de começar a gravar, inclusive, Uhum. que é aquela pessoa que não sabe se gerenciar sozinha, Gerenciar. sinto muito. Você não vai dar certo aqui, É, não, porque não é o gente que ponto. só vive de acordo com o que o chefe manda é difícil demais. Gestão de tempo, eu acho que é uma das habilidades mais importantes para quem trabalha de forma autônoma, independente da área. Sim, não, Gestão de gestão tempo. de tempo e gestão financeira são duas coisas que, assim, Gestão financeira, né? fundamentais. Você tem que ver, independente se você é empreendedor, CLT, você tem que ter gestão financeira, Sim, independente. Então, que assim, eu tanto vou é. dar aqui um adendo e um conselho, na verdade, busque aprender sobre finanças. Seja Aham. se você está planejando empreender, se você ainda é CLT, se você. Não importa o contexto de trabalho da pessoa, busque aprender, busque cursos. Quando eu comecei, eu fiz um curso gravado e aí a professora ensinava tintim por tintim como é que fazia investimento e tal. Depois eu fui para um grupo. Uma aula em grupo, e aí depois eu fui para a mentoria individual. E assim, são conhecimentos que você vai aplicar pelo resto da vida. É investimento. Você comprar E, um curso de boa qualidade, né, obviamente. Para você pois é. aprender a gerir o seu dinheiro, isso é investimento. E vai replicar na sua vida pessoal também, Tanto que também. quando eu fiz o método da trilha, a primeira, que era o da formação mesmo, quando a primeira coisa que eu criei foi o da precificação. Porque eu falei, eu preciso ter o quê? Como para eu ter certeza disso aqui, para eu poder largar o CLT como professora, o que que eu preciso ter? Eu preciso ter um planejamento financeiro, eu preciso ter uma O organização. mínimo.
Eu preciso saber quanto é que eu vou ganhar no mês que vem. Eu preciso ter segurança nisso aqui, estabilidade. Então, como é que eu vou garantir isso? A partir da precificação. Eu estudei pra caramba, criei o método, desenvolvi, mostrei o pessoal, não sei o que lá, replicamos, etc. E daí veio todo o resto que a trilha tá envolvida. Então, a trilha, inclusive, é um programa, né? Que não é só um curso, que ele é muito 360, que ele entra em outras áreas da sua vida, porque o nosso objetivo é que você viva bem, independente do que viver bem significa pra você, que você viva bem. Porque não adianta você estar ganhando dinheiro se você não consegue. Às vezes a pessoa está ganhando muito dinheiro, como você comentou, né? Essa menina que estava ganhando 15 mil. Às vezes ela tá. Para mim, 15 mil é muito dinheiro. Vai ter gente que vai dizer que não é. Às vezes a pessoa está ganhando muito dinheiro, mas ela não consegue usufruir. Ela não Exato. consegue passar tempo com Ou a pior família, ainda, viajar, passear. pior ainda é a pessoa que tá ganhando muito dinheiro e amanhã ela não ganha nada mais. Ela ganha E muito aí, seu dinheiro estilo porque de ela entra vida, em como é que crise. sustenta? Ela entra numa grande crise que ela não consegue mais É. trabalhar e se ela não trabalhar, ela não ganha nada. Como é que ela faz? Então, assim, gente, o que eu quero pra vocês, o que eu desejo pra vocês, pra encerrar, que vocês tenham qualidade de vida, que vocês tenham segurança mínima, pelo menos, pro dia de amanhã, pra você ter certeza de que pelo menos suas contas básicas, sabe, você vai honrar. Que é isso da paz de espírito. E eu espero que você tenha essa autonomia de ser o chefe da sua própria vida, de ser a pessoa que realmente toma decisões e que não é só aquela pessoa que a vida dela acontece pelo que as outras fazem com ela. É isso que eu quero, que você seja o chefe da sua própria vida, que você viva bem. É o que eu desejo para todo mundo, que vocês consigam isso. Sara, acho que é isso. Tem mais alguma observação? Não, acho que a gente falou bastante. Eu acho também. Eu acho que A gente assim. gosta de falar. A gente gosta muito de falar e a gente sempre entra nesses mesmos assuntos. Espero que esse episódio tenha te ajudado a aprender alguma coisa, seja sobre a questão dos cursos híbridos, que eu sei que era uma grande dúvida, que a Sara mostrou tudo, ou sobre essa coisa de, enfim, das reflexões que a gente tem da vida, principalmente do pensar sobre a vida como mais do que isso agora. E se ficou uma coisinha para você, eu espero que seja essa ideia de que você trocaria essa vida por outra e pensar no 360 dela? Porque às vezes você tá vivendo a vida que você gostaria, sim. Mas você tá muito preocupado em poder viver algo que outra pessoa te mostrou, que às vezes nem é tão bonito na realidade. Então, pensa direitinho se você realmente quer trocar. Sara, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por ter aceitado participar aqui. Se vocês quiserem, tem outro episódio dela aqui para vocês assistirem. Lá nas primeiras temporadas, ela era outra pessoa, eu também era outra pessoa. Acho que vale a pena assistir, revisitar essas antigas nós mesmas, para a gente lembrar de que a gente estava vivendo naquele momento. Era bem Que bom, diferente. né? Fazer essa comparação com o passado, né? E ver, eu acho que o mais interessante é ver a nossa evolução, Sim, né? Não só no trabalho, em outros aspectos da vida. E acho que é um exercício que todo mundo deveria fazer. também Todo mundo acho. deveria fazer. Ah, eu ia dar uma sugestão, sim. Sabe o que que eu acho que é muito interessante fazer? Registrar. Registre. Aqui, ó. Seja escrevendo, seja com foto, seja com vídeo. O meu tá aqui também, Comprei ó. essa semana. Ele tá escrito O meu tá Desperte aqui. uma nova rotina. Eu comprei ele para eu poder escrever o que eu tô vivendo para depois eu ler aqui e falar, gente, olha só, isso era meu problema É. antes. Nossa, hoje não é problema mais. Tem passagens, no caso o meu é um diáriozinho da vida mesmo, né? E eu lembro que às vezes eu tô folheando e tem passagem que é tipo assim, ah, eu queria muito sair desse emprego, eu não aguento mais, não sei o quê. Eu olho e falo assim, olha só, passou, passou. E isso também é interessante de lembrar, né? Tudo passa, tudo passa. Tá no emprego ruim, isso vai passar, só que para passar você também vai ter que se mexer, porque é realidade, nada cai do céu, A inércia, né? nada cai do céu. O corpo em movimento tende a se manter em movimento, o corpo parado tende a se manter parado. Então, se É você quer isso. uma coisa diferente, mova-se. Movimento gera movimento. É isso, É. então. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que tenha sido útil para vocês. Temos outros episódios por aí. O próximo episódio, número 2, vai ser com a Nara Brandão, que é uma advogada especializada em direito educacional. E a gente vai entrar em umas outras discussões. Achei legal aparecer alguém tão diferente assim, porque a gente vai entrar em umas outras discussões que podem pegar aí quem tem muito medo de empreender, e, enfim, problemas com justiça. Nem é tão difícil quanto parece. E vai ser legal essa aula, porque a Nara hablando já é uma aula. Obrigada, Sara. Obrigada a todo mundo que Obrigada a assistiu. você. Nos vemos nos próximos episódios, então, pessoal. E deixa aí seu